Fala galera, bem-vindos a mais um Disciplina Financeira Podcast. Hoje eu estou aqui com o Rafael, como sempre, mas hoje é o Rafael Pérez, não é o Rafael Imediato. A gente até trocou de lugar, que a gente gravou de manhã, né? Então eu vou sentar aqui para parecer que é outro dia. É, mudar o dia. Prazer novamente estar ao seu lado aí. Danilão, vamos tocar esse papo que vai ser relevante com certeza. Show de bola. Minhas piadinhas sem graça para variar. E estamos aqui com o Rômulo Vilela, do canal do Anfitrião. É um cara especialista em Airbnb, então ele vai ensinar você a ganhar dinheiro com Airbnb hoje. Então você vai aprender sobre isso. Rômulo, obrigado demais aí pela presença, cara. Obrigado vocês, pô. Um prazer estar aqui, conversar sobre Airbnb, sobre dinheiro, sobre disciplina, o que vocês quiserem. Tamo aí. Pô, eu assisti a palestra que você deu naquele evento que a gente fez junto uma vez. Eu tenho a coceirinha até hoje aqui do Airbnb. Hoje eu vou tirar todas as minhas dúvidas aqui. Manda bala. A gente fez um evento juntos, né? Exato. Só pra contextualizar. Exato. A gente fez um Deve evento... ter o quê? Um ano e meio, mais ou menos? Por aí, 2 anos, talvez? Por aí. Foram, acho que 9 pessoas, né? Que a gente falando juntou, de temas diferentes. Isso. E só eu, acho que falando de imóvel, Só né? você falando Só que tinha um fundo imobiliário, né? Que falaram, que foi comigo, Foi, exato. Isso. Mas de imóvel mesmo assim, físico, pessoa exato. física, eu acho que foi o só único contigo tema mesmo. que era um pouquinho mais afastado aí dos outros assuntos, assim. Beleza. Antes da gente mandar bala aqui, só falar do nosso patrocinador, que é a Ticker Research, nossa casa de análise de investimento. Então, se você quiser recomendação de investimento, são assinaturas que, além da recomendação, tem muito insight educacional, acompanhamento de mercado, relatórios semanais. Você vai ser inserido no canal do Telegram para receber tudo que é tipo de informação. E é claro, o que comprar, o que vender, quando comprar, quando vender. Fundo imobiliário, ações, investimentos no exterior, ações nos Estados Unidos, os REITs, que são semelhantes aos fundos imobiliários por lá. Carteira de renda fixa, começou agora também. Enfim, FIINFRA, FIAGRO, ou... Se você quiser que a gente faça a gestão do seu patrimônio, a gente faz também através da Ticker Wealth. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo. Não deixa de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, dar aquela força pra gente. Mas vamos aqui ao que interessa, né? Então, cara, vamos começar do zero, porque tem muita gente que não sabe mesmo. O que é o Airbnb exatamente? Cara, o Airbnb é uma plataforma que, salvo engano, foi fundada em 2008. E qual que era a ideia dos caras? Eles tinham um quarto vago lá, os fundadores tinham um quarto vago lá e a rede hoteleira estava lotada num evento de design que ia ter. Aí eles falaram, bom, a gente pode botar aí um colchão de ar e dar um café da manhã para essa pessoa e a gente faz um site mostrando que tem um quarto vago aqui e a gente faz isso. Por isso que é Airbed, né, que é cama, né, air, de ar, né, Airbed and breakfast. Esse é o significado de Airbnb. Por isso que vem Airbed and Breakfast, né? Então, cama de ar mais um café da manhã. E aí, eles começaram a ver que começou a fazer sentido você disponibilizar um quarto dentro da sua casa para outra pessoa, já que toda a estrutura hoteleira estava lotada, não tinha mais espaço nenhum. E aí, eles falaram, bom, temos uma ideia aqui. Vamos colocar essa possibilidade, vamos criar um design num site que possibilite outras pessoas de fazer a mesma coisa que a gente fez. E foi aí que surgiu, em 2008, essa ideia. E aí eles começaram a crescer, né? Eu mesmo, quando eu entrei no Airbnb, eu comecei com um quarto, porque a origem do Airbnb é quarto. Você tem um quarto na sua casa que tá vago, sei lá, a vovozinha... Você mora lá, você vai alugar um quarto para uma pessoa. Isso, aí você anuncia lá no Airbnb, você tem quem é o host que vai te receber, como que é o quarto, etc e tal. Então a origem do Airbnb foi essa. Tá. Com o tempo, eles foram expandindo. Não, peraí, agora vamos colocar espaços inteiros, né? Vamos colocar inteiro, a casa apartamento ou lugares muito malucos assim. Então, sei lá, um disco voador, um pedaço de avião que tem uma cama. E aí eles começaram a abrir esse leque para lugares mais inusitados. E até hoje tem isso, né? Que agora você tem de tudo que é coisa. Cabana, container, aí virou um outro mercado por conta do Airbnb. Se não fosse o Airbnb, dificilmente tudo que... Acho que a minha vida inteira hoje mudou por causa disso e a vida de um monte de gente mudou também por conta dessa plataforma que veio para alugar com mais facilidade e tudo mais. Sim, hoje eu vejo que a galera, ela compra terreno, né, constrói exatamente para gerar desejo para a pessoa que quer alugar ali, né, para não ser só mais uma acomodação de fato, né? Às vezes uma cabana em um lugar totalmente exótico que antigamente você não tinha acesso porque você teria que ficar em hotel, alguma coisa nesse sentido, ou que nem você falou, né? Um cara faz uma nave lá e quem gosta de nave vai lá porque vai fotografar, o ambiente é legal. Porque o conceito do Airbnb é, se você tiver um lugar que hospeda alguém, esse alguém, do outro lado da tela, topa pagar o que você está disposto a vender ali,
E a pessoa fala, legal, pode ser qualquer lugar. Pode ser qualquer lugar. A plataforma, ela conecta pessoas que querem se hospedar com pessoas que têm um espaço para fornecer. Pode ser pequeno, grande, inusitado, tanto aí faz. a gente fala imóvel, mas imóvel é uma coisinha de 1 milhão de coisas que você pode anunciar. E você falou de cabanas. Eu entrei num projeto de cabanas agora, de alto luxo, que a gente vai fazer na Serra da Mantiqueira. Na montanha, lá em cima, 4 cabanas, um negócio assim, vai ficar fantástico. Então, é um nicho que também pode ser explorado. Aquela coisa de, você vai com a sua esposa, vai com a sua família, passar um fim de semana mais tranquilo, com uma vista, sabe, da montanha. Então, cabanas crescem em construção por conta disso. E não é um imóvel, sabe? Não é um apartamento numa cidade. É um tipo de acomodação. Né? Assim como um imóvel normal, num estúdio, numa cidade, é um imóvel. Uma kitnet, uma edícula no fundo da casa, uma casa de árvore, sei lá, você tem uma fazenda, uma chácara. Nada impede você ir lá, construir um container lá atrás e alugar aquele container. Então não tem essa obrigatoriedade de ser um imóvel com aquela matrícula, né? No cartório e tudo mais. Aí depende do que a gente está falando. Exato. Você falou disso, eu tenho uma situação que eu vivi no Airbnb, que foi um ano que eu tinha sido demitido, 2017. Um amigo meu também, um casal de amigos, a minha esposa não estava trabalhando, aí falou, já que tá todo mundo sem emprego, vamos pra Floripa. A gente foi pra Floripa e a gente pegou um imóvel que o cara, eu não sei se era uma escola, o que era, eu sei que tinha salas assim, o cara montou uma estrutura, era uma sala ali, que ele colocou até puffs assim, foi bem, o cara arrumou uma solução super simples, tinha 2 quartos com cama, mas dava pra ver que não era um imóvel residencial inicialmente, ele transformou em um lugar que tem locação, porque por Florianópolis você tem tudo que é tipo de turista, inclusive. Exato, você chega na alta temporada, você vai alugar, né? Porque a galera vai pra lá. E aí eu falei, o cara arrumou a solução pro imóvel que ele não ia conseguir fazer nada, né? A gente foi num período fora da temporada, porque coincidiu de ser quando todo mundo tava sem trabalhar. Mas, cara, aquele cara não ia conseguir fazer nada com o imóvel, porque era muito... ou nada comercial, assim. Era um imóvel que era uma salona, assim, sabe? E eu falei, é a oportunidade que o cara tem de fazer uma grana ali, né? Com certeza. Cara, você pode transformar qualquer espaço em um lugar para receber alguém. Outro dia eu recebi uma mensagem de um seguidor, ele falou assim, Rômulo, tô muito preocupado, eu tenho eu posso alugar a parte de baixo do meu imóvel, enquanto a parte de cima, na laje, eu faço atividades de academia, yoga no caso. Aí eu falei assim, nossa, deve ser uma coisa, sei lá, deve entrar no meio do apartamento do cara, né, e tal. Se for nesse sentido, eu acho que é ruim. Mas depois ele me mostrou as fotos do anúncio, eu falei, meu Deus, é mó legal. Imagina, o hóspede fica hospedado na parte de baixo, tem um acesso externo para a parte de cima, que é uma mini academia. O cara não passa dentro do espaço alugado. Exato. Porra, eu falei, cara, você tem que evidenciar isso no seu anúncio até. Você tá lá dando aula de yoga, seu hóspede tá lá, por que você não... sobe aí, vai fazer uma aula de yoga com a gente. É isso, a essência do Airbnb é essa, é você viver como um local, como eles mesmos fizeram desde sempre, essa publicidade. Viva como um local. Só que agora, quando a gente fala em Airbnb, a gente pasteurizou um pouco o Airbnb. É o cara que tem um imóvel num prédio, num condomínio, um estúdio de gourmetizado ali na Faria Lima. Pode ser também, né? Pode ser também, mas a origem e a cultura do Airbnb, ela é mais voltada para essa coisa muito mais humana, cara, né? Que às vezes se descolou um pouco. Você é formado em rádio e TV, né? Você estava até comentando aqui agora. Como é que você saiu desse mundo e foi viver de Airbnb? Conta essa transição pra gente aí. Cara, é aquela coisa. Qual é a dor de cabeça que você quer, né? Então, trabalhar com televisão, trabalhar com vídeo é uma dor de cabeça muito grande. Como qualquer outra profissão. Confere aí, Vitão. O Vitão... Né? Por exemplo, agência de publicidade, nunca trabalhei em agência. Já trabalhei com agência sendo minha cliente. E é uma dor de cabeça. Porque assim... é uma coisa que passa para outro cliente, que passa para outro cliente, que passa para outro, e tem que voltar tudo. Então, o vídeo é um pouco esquizofrênico, assim. Como qualquer outra profissão, tem os seus problemas, sem dúvida. Sim. Mas uma hora eu falei, bicho, eu gosto... pior é que eu gosto do audiovisual. Né? O canal que a gente tem no YouTube, eu edito ainda algumas coisas. Então, eu gosto da coisa audiovisual de fazer. Mas eu trabalhei em televisão por muito tempo. Tive minha produtora de vídeo, que também tem os perrengues, né? De qualquer empresa. Hoje tenho a empresa de imóveis, mas também tem perrengue. Tudo tem perrengue. Mas era um perrengue que eu estava mais disposto a... encarar, né? Encarar, exatamente. Então, eu tinha me formado em 2000
2011 em rádio e televisão, e desde 2007 eu trabalhava em TV a cabo, trabalhei no SBT, em novela, depois montei a minha produtora e fiquei, né, editando vídeos também pela produtora, várias coisas, sempre fiz várias coisas independente do mercado que eu atuava, né? Enquanto eu trabalhava em TV, eu fazia meus freelas ali na produtora e tal, editava uns vídeos de YouTube para grandes canais. E aí, nessa minha jornada de renda extra, digamos assim, até tem a ver com o que vocês falam, né? De disciplina financeira. Eu nunca me deixei ficar dependente de uma coisa só, desde sempre da minha vida. E aí eu falei, bom, quando eu viajei a primeira vez, eu fiquei no Airbnb. Eu falei, que ideia legal, né? Esse negócio. Quando eu viajar, eu vou ficar no Airbnb para ver como é que é. Na casa de alguém, não aluguei um espaço inteiro para mim. E aí eu fiquei lá na casa de um gringo, foi nos Estados Unidos a primeira vez que eu usei. Deu maior BO, inclusive, cheguei lá, a fachada toda feia, assim. Eu falei, meu Deus, acho que, né? Mas nas não é fotos aqui. estava... Não, nas fotos não tinha fachada. Só tinha o quarto, né? E aí, eu, nos Estados Unidos, não tinha chip, não era como é hoje a facilidade e tal, né? Isso era em 2016. E aí, consegui falar com o cara, entrei lá, tudo certo. Cara super bem qualificado. E aí eu falei, caramba, que negócio legal. O cara mora num espaço, não é uma coisa lá grande coisa, mas é um espaço que tem uma cama, tem um banheiro ali, tá tudo certo. Uma localização ok, razoável, um preço bom, né? Porque você alugar o quarto na casa de alguém é diferente de você ficar num Marriott, de você ficar num hotel, né? Mesmo que os mais vagabundinhos, custa mais. E você já tá mais acostumado, tem uma recepção e tudo mais. Agora, quando você aluga um Airbnb, é diferente. Aí eu falei, pô, que legal esse negócio, hein? Na época, eu morava com a minha mãe, né? E aí eu falei, bom, quando eu for morar sozinho, eu vou alugar um espaço com 2 quartos. E um eu vou morar e o outro eu vou fazer isso. Não sei se vai dar certo, mas vamos ver. Se pagar metade do aluguel, tá bom. Você fez. Fiz isso. E aí aluguei num lugar, no Ipiranga, aqui no bairro de São Paulo, que eu via lá um ou outro anúncio. Eu falei, pô, não sei se vai dar certo, mas se pagar metade, tá bom. Fui nessa e eu pagava meu aluguel inteiro, alugando um quarto. E às vezes umas continhas a mais ali também. E fiquei por um tempo fazendo isso, tal, e explorando a plataforma, e vendo, e fuçando, porque às vezes quando eu pego alguma coisa, né, eu fico lá fuçando e olhando e testando coisas. E aí eu falei, pô, tô gostando de fazer isso. Você acaba gostando de hospedar, assim. E eu fazia a minha agenda fora, lotada. Uma pessoa entrava e a outra já saía, e aí entrava outra num quarto, na minha casa. Ou seja, parecia, né, um prostíbulo na minha casa. Esse quarto tinha um banheiro separado pro... Não, eu dividi o banheiro também. Dividia banheiro, dividia a cozinha, dividia a sala. Como é que é essa experiência, meu? Cara, pra mim foi incrível, assim, porque eu já sabia que ia ser assim. E aí, é óbvio que você vai precisar entender os seus limites ali, que às vezes você nem sabe quais são, né? Então... que você aceita, o que você não aceita. Exatamente. Tá. No começo eu pesquisava, pô, o que os anfitriões, os outros que fazem quarto, tem de regra ali? Aí eu ia lendo, né? Pô, o que eu coloco de regra aqui que eu quero, que eu não quero? Você pode colocar isso e tal no caso. Você pode. É que uma coisa é o que tá escrito, outra coisa a vida real ali, né? Mas talvez essa seja a melhor forma de você identificar de fato quais são as regras que você vai colocar, né? Se colocando pra jogo, né? Exatamente. E a questão é, se o cara que fizesse alguma coisa e me incomodasse, ele daqui a 2 dias ele ia embora. Exato. Então, eu pensei, bom, se eu dividir o apartamento com alguém, um amigo, seja lá o que for, essa pessoa no máximo vai me pagar metade. E não vai embora nunca, né? E se for um puta de um pé no saco, tô ferrado. Se o cara não lavar a louça, você vai acordar outro dia, olhar pra cara dele ali e vai ter um... Com o hóspede, né, com pessoas que alugavam ali o quarto, por mais que, obviamente, cada pessoa que chega tem que explicar, eu ganho mais, eu ganho o dobro. E se o cara encher muito o saco, daqui a pouco ele vai embora. Mas qual que era o perfil dessa galera que ia pro Ipiranga? Tinha de tudo. Tinha de tudo, assim. Porque são, assim, eu peguei um brasileiro, estrangeiro. 90% brasileiro. Tá. Eu até tinha essa coisa, nossa, quero receber estrangeiro para falar inglês, espanhol e tal. Queria muito mais, né, estrangeiro do que brasileiro. Mas eu recebi muito estrangeiro, assim. Eu fiquei, acho que 3 anos, mais ou menos, fazendo aluguel de quarto. Então, tipo, recebi, sei lá, umas 300 pessoas, assim, ao longo de todo o tempo, assim. Então, eu abria a porta, eu olhava pro cara e já sabia se ele ia me dar problema, se ele ia falar pra caramba, se ele não ia falar nada. Então, você saca, assim, o mood do cara, né, o perfil dele. E aí você vai aprendendo a fazer isso. Você vai aprendendo a como conviver bem
na sua própria casa, que é meio absurdo, porque tinha até hóspede que chegava pra mim e falava assim, Rômulo, e falava até baixo, não sei porquê, que só tinha eu e ele na casa e falava baixo. Falava assim, como é que é esse negócio de Airbnb? Mas você não fica com medo, não, de Eu alguém queria te fazer perguntar alguma aí. coisa? Então, não. Uhum. No começo você fica preocupado, mas eu deixava minha porta aberta do quarto, deixava aberta. A porta do quarto do hóspede ficava aberta. Tinha hóspede, principalmente mulher, que falava, não tem uma chave, né? Eu falei, não, fica E tranquilo, ela, não vou entrar no teu ela quarto. também ia ficar com medo, então, óbvio, imagino. Sim, bicho, tem várias Mas quando uma mulher preocupações. alugava o quarto, ela sabe que está indo pra casa de um cara que mora sozinho e vai alugar o quarto com ela. Não, Normalmente sabia. porque isso tá descrito lá no... Sim. Só que às vezes, eu vou dar um exemplo que aconteceu. Teve uma vez uma mulher que fez a reserva e ela falou assim, oi, Romulo, tudo bem? Ó, nunca tinha reservado. Como é que funciona, né? Aí, eu falei, ó, você alugou um quarto dentro do apartamento onde eu moro. Aí ela, tá, vou falar com meu marido. Aí, 5 minutos depois, reserva cancelada. Uhum. Eu falei com meu marido, aí ele achou melhor não sei o quê. E eu entendo, é uma Claro. preocupação válida, No sem mundo de dúvida. hoje, válida. Mas quando você tem uma reputação na plataforma, é muito difícil alguém fazer alguma coisa. Pode acontecer? Pode acontecer. Quando a anfitriã é mulher, Pode sei lá, acontecer num tudo hotel. pode acontecer. Pode acontecer num hotel. Pode acontecer em qualquer circunstância. Comigo, foi engraçado, porque eu via que houve uma preocupação. Imagina a mulher chegando pro cara, falando assim, não, eu vou ficar no Airbnb na casa de um cara. Você conhece o cara? Esse eu parei? Não. Achei na internet. O cara fala, não, pelo amor de Deus, você não vai passar por isso. Então, várias situações que essas coisinhas aconteceram, mas com o tempo você vai pegando ali, você vai transmitindo confiança e tudo mais, né? Então, mas, por exemplo, um hotel, você consegue identificar, mapear melhor o perfil do público, né? Porque, pô, você pega um hotel numa cidade turística, geralmente, né, a família, ou mesmo que vá sozinho, ou amigos, estão ali pra curtir. Numa cidade, geralmente vai fazer, sei lá, que nem uma vez eu fui pra Curitiba, eu entrei no hotel, tava tendo concurso, só tinha advogado lá no hotel. Então, você meio que pega. No Airbnb, cara, é gente de qualquer tipo de perfil, de fato, né? E aí você falou que logo que você olhava, você identificava, né? E aí, como que é esse contato inicial com a pessoa entrou ali no seu apartamento, leu as regras e tudo, mas imagina, que nem você falou, né? É diferente ler as regras do ao vivo ali. Como que é esse primeiro contato pros dois lados, cara? Lá no começo, principalmente, depois você foi pegando, mas como que é, de fato, qual que é o impacto disso? De, sei lá, você receber um cara que é muito diferente do outro que você recebeu há 2 dias atrás, sabe? Cara, é assim, aí a pessoa que disponibiliza um quarto, a gente tá falando de um quarto, né? Porque apartamento inteiro você não vai ter contato físico, muitas vezes, com a pessoa e tal, convívio. Mas é você, de fato, estar disposto ao desconhecido. Uma pessoa que você não tem nem ideia de como ela é, dos hábitos dela, nada disso. Você tem que estar disposto a, abrir os braços e, vem aí, chega aí como se fosse um amigo mesmo. As regras não são para todos os imóveis, para todos os quartos alugados em residências iguais, eu imagino. Vai ter um que o cara pode ter acesso à cozinha, o outro não. Você entra, sai e come na rua. Exato. Por exemplo... Um pode assistir a TV na sala comigo, com a minha família, o outro não. Então, aí que tá. É aí que você vai descobrindo os limites. Então, o que eu fazia? O cara chegava, né? A pessoa chegava e eu apresentava o imóvel para ele. Eu não chegava e falava, lê aqui, ó. Não. Porque aí você tem a parte de encantar aquela pessoa, de, não, vem aqui, fica à vontade, ó, se você quiser faz isso aqui é a cozinha, aqui é o seu quarto, aqui é isso, aqui é aquilo. Então, você vai apresentando o espaço para ele da maneira que você fica confortável que o comportamento dele seja. Por exemplo, tinha hóspedes, isso eu só fui aprendendo com o tempo. E eu nunca imaginei que isso fosse algo que me incomodaria. Chegou lá um hóspede, comprou o mercado inteiro e botou na geladeira, que eu também usava. Ele entupiu a minha geladeira de coisa. Eu fiquei incomodado. Mas eu vou falar o quê? Eu não falei pra ele que não podia entupir a geladeira. E aí eu descobri uma dor. Eu falei, tudo bem. Mas o cara vai embora, tal, tudo bem. Aí o próximo, eu já, fulano, ó, aqui é a cozinha, tal. Essa geladeira, você pode usar junto comigo. Tá vendo essa segunda prateleira aqui? Ela é sua. Ou seja, eu não falo pro cara, não pode entupir a minha geladeira, porque eu uso também, tá, ô fiano. Tá pensando o quê, né, meu? E aí, mas essa segunda prateleira é tua. Tem gente que às vezes saía um pouquinho, botava outra, tudo Você bem. nunca teve, assim, você saiu de casa, o cara tá lá, você dava a chave do apartamento pra ele, né, ou pra ela, pra quem tivesse. O cara nunca roubou uma peça de roupa sua, um relógio, nunca teve esse problema com você? Cara, eu pelo menos nunca dei falta de nada que fosse importante pra mim. O que às vezes acontecia era da pessoa pegar um pouquinho de manteiga minha, pegar ovo, pegar umas coisinhas ou outras. Pra usar pra ele, né? Isso. Ele compra só o pão, não tem manteiga, ele usa shampoo, já usaram meu shampoo, coisinhas assim. Lá no teu banheiro, cara. No meu banheiro. Porque a gente dividia o banheiro. No meu banheiro, Sem pedir. Nesse caso, sem pedir. Às vezes
Porque às vezes a pessoa acha que se tá ali é para ser usado. Meu shampoo ia ser inadmissível, né? Pois exatamente. Mas e quebrar coisas? Também... Tá. Cara, quebrar coisas assim, depende. O quê? Por exemplo, se for quebrar um copo, um prato... faz parte do... Se eu for na sua casa hoje e eu quebrar um copo, qual vai ser a sua reação? Fala, pô, bicho, acontece, sim, né? Não, fica tranquilo. Eu falo, não, faço questão de te pagar um copo. Você vai falar, não, pelo amor de Deus. Você não vai nem pagar um copo, né? Exato. Você não vai nem oferecer pro cara, né? Exatamente. Então, é a mesma relação. Mas é que eu vi muito... Acho que não sei se foi no seu perfil, mas eu vi gente que não colocava mais máquina de café em casa, por exemplo, porque era aluguel do espaço inteiro, não era só de quarto, mas porque a galera abusava e quebrava, não sabia usar e tal. Fui eu mesmo, provavelmente. Acho que foi. E aí, eu fico pensando, pô, tem várias coisas em casa que, que o mau uso, se o cara não for desleixado, vai quebrar, sim. Então... Assim, claro, você não vai colocar uma cafeteira de 5 mil reais ali. Né? Ainda que você coloque uma cafeteira mais baratinha, de fato, as pessoas elas não vão cuidar como você gostaria que elas cuidassem. Quando você hospeda no mesmo lugar, tipo como eu fazia com o quarto, era muito mais fácil você ter contato visual com a pessoa. Então, ela se comportava melhor. Quando você está num imóvel inteiro, você não está vendo a pessoa. Você não sabe se ela está... Porque se o cara tem dificuldade no quarto, pô, eu não consigo ligar o fogão aqui. Você está ali. Você vai lá e ajuda o cara a fazer. Ou a máquina de lavar. O pessoal usava a minha máquina de lavar quando eu fazia quarto. E aí eu ajudava. Ó, vem aqui, põe aqui o sabão... Quando você está no imóvel inteiro, nem sempre as pessoas têm a facilidade. Por exemplo, nessa fogão época de indução. você ficava em casa o dia inteiro, não, né? Mais ou menos. Um período eu ainda trabalhava fora, trabalhava na TV Gazeta, então era presencial, né? Isso só existia, atrás, né? Não existia, não tinha essa diferença. Então, ficava lá. Aí depois que eu saí, e aí comecei a ficar mais de home office e tal, eu ficava boa parte em casa. Boa parte do tempo em casa, ainda que eu saísse para resolver coisas e tal. Mas eu tava sempre ali. E os hóspedes que vinham, eles estavam fazendo coisas, né? Não vem para ficar em casa, né? Vai para um congresso, vai para um concurso, vai para uma prova, vai para um evento. Geralmente volta para dormir. Exatamente. Pô, já fiquei conversando com o hóspede madrugada inteira, já fiquei... Assim, foi uma experiência fantástica, assim, que eu tive de vida mesmo, de contato com pessoas. Então, quando o cara tá ali, é mais fácil você até não ficar puto com que ele quebre, com que ele manuseie mal, porque você tá ali, você tá vendo... Também, exatamente. Né? Agora, quando você tem um imóvel inteiro, pô, a pessoa às vezes ela pensa, não, eu vou colocar tudo de bom e mais caro no meu imóvel porque eu vou cobrar uma diária lá em cima. Isso não necessariamente tem uma correlação. É óbvio que se você colocar uma TV maior, pode ser um valor agregado mais interessante. Sim. Mas não quer dizer que se você colocar um vaso sanitário de ouro, que a sua diária vai dobrar. Não significa isso. Você só vai se ferrar. Porque se der um problema em algum item que é caro ou sentimental, tem muita gente que fala, ai, nossa, eu ganhei esse quadro da minha, sei lá o quê, da minha avó que pintou esse quadro. Não é pra estar lá, né? Não é pra estar lá, exatamente, entendeu? Então, quando você monta um imóvel especificamente para Airbnb, você precisa montar de maneira que seja óbvio, bonito, bem decorado e tal, só que de fácil manutenção, de fácil reposição. Você não vai pegar a sua louça que você ganhou de casamento, as xícaras de porcelana e tal, e colocar lá achando que, nossa, mas eu deixo tudo de bom e do melhor pro meu hóspede. Beleza, você pode deixar, mas saiba que vai quebrar. E essa questão também, nem todo mundo valoriza esse tipo de coisa, né? Porque muitas vezes a pessoa só quer alguma coisa funcional. Só quer um prato, né? Às Tanto vezes, faz, seria de casamento. A louça tem 100 anos, ok, o cara não liga pra louça. Tá bom, ele prefere um copo americano ali que funciona, né? Então, acho que isso faz diferença. Mas, cara, não sei se em quarto tem esse problema, você já teve problema de o hóspede querer trazer alguém ali? Já, tem uma história boa. Conta aí. Quer complementar? Não, era isso, eu queria... Tem uma história boa, eu hospedei um chinês, e aí... O chinês foi num evento, sei lá o que ele tava, acho que de pôquer, que ele veio participar. E aí eu tava em casa, o chinês chega com um cara. Aí ele fala, então, trouxe um amigo meu do evento e tal, ele pode dormir aí no sofá mesmo, tá? Eu falei, não, calma aí, vamos lá, senta aqui. Vamos lá. E eu falei, olha, é um problema você trazer pessoas aqui? Não é um problema, mas você não me avisou que traria e ele não vai dormir no sofá. Ele não vai dormir no sofá. Não é ele que coloca as regras. Porque ele simplesmente chegou achando que era a casa dele. Ele falou assim, não, ele dorme aí no sofá mesmo. Se tivesse alugado o apartamento inteiro, ele faria o que ele quisesse, né? Mas era o caso. Se ele tivesse colocado 2 hóspedes, beleza. Aí, beleza. Eu já não gostei que ele chegou achando que era só chegar e botar um cara ali dormindo no sofá. Ou seja, se eu quisesse ficar a madrugada inteira assistindo televisão no meu sofá,
Eu não poderia, porque ele trouxe o amigo dele. Aí, mas tudo bem. Acontece, às vezes o cara é meio sem noção, não sabe e tal. Ele era chinês mesmo? Falando chinês, inglês, a gente falando inglês. A gente falando inglês. E aí chegou o amigo dele, brasileiro, inclusive. E aí eu falei, cara, ó, beleza, não tem problema você trazer uma pessoa, vamos lá. Se você quiser trazer alguém, você tem que me avisar pra eu saber que de fato você quer trazer e tal. Beleza, sem problema. Tem uma taxa a mais, eu cobrava uma taxa a mais, R$20. Eu falei, bom, R$20, tem um colchãozinho de ar, eu vou colocar no quarto pra vocês dormirem juntos. Aí ele, não, beleza, tal. Beleza. Então assim, problemas assim podem acontecer. Porque às vezes as pessoas elas não têm a mesma conexão que você. Elas simplesmente supõem que você não vai achar o problema. Afinal, você alugou um quarto, né? Tudo bem, tá ali na casa, tá dividindo, então vou trazer um amigo meu. Gente boa, o Romulo é gente boa. Tudo bem. Então, o que me incomodou foi o fato de eu não ter sido comunicado. Mas a partir do momento que o cara chegou, eu falei, não, dá pra fazer. Dava pra fazer. Não era uma coisa que era proibido de ser feita. Entendi. Então, direcionei ali, vamos fazer assim e tal. Ele me pagou ali, eu ia dormir de uma noite pra outra e só. Então, esse é um exemplo de várias coisas que aconteceram, não só de visita, raramente acontecia essa coisa de visita, inclusive, mas quando acontecia, enfim, tinha ali um protocolo que você vai mapeando. Se acontecer isso aqui, eu faço isso. Se acontecer isso, eu faço isso. Aí você vai pegando esse jogo de cintura. Como é que você escalou? Beleza, você alugou esse quarto, pagava teu aluguel inteiro. Aí eu já estava fazendo, né, bastante tempo, bombando ali o calendário e falou, cara... Pegou a manha. Aí eu falei, quero um... Só eu te cortar nesse ponto, o audiovisual que você trabalhou te ajudou pelo menos em fotografia, em você colocar seu imóvel numa posição melhor no Airbnb naquela época ou ainda não? Eu acho que não teve muita relação, assim, porque é outra coisa, assim, é um outro universo. Porque o que eu fazia mais era observar muito o que outras pessoas que eu via que o anúncio parecia, por alguma razão, melhor, eu copiava essas pessoas. Então, eu via e falava, nossa, a foto é boa desse cara. O título tá interessante, essa descrição tá boa. Gostei dessa regra que ele colocou. E aí eu ia pegando os caras superhost, que é tipo um nível mais de reconhecimento. E eu ia pegando esses anúncios e ia falando, opa, acho que eu tenho que fazer algo assim. Pô, caramba, essa decoração eu achei bonita, né? Por que a foto dele tá melhor? Contratei o fotógrafo do Airbnb. Na época era grátis. Você ia lá, apertava um botão, eles mandavam um fotógrafo fazer foto profissional no seu espaço. Hoje você já paga. E quando eu montei o imóvel, eu já tinha pesquisado muito de Airbnb e eu sabia que o visual era importante. Então, vou botar um móvel assim, vou pintar a parede. Eu mesmo fiz lá, gastei R$5.000 para montar um imóvel de 2 quartos com R$5.000. É nada, né? Na época era um pouco, né? Acho que trazendo para hoje, acho que uns 10, 15 mil. Mas Casas Bahia, móvel de Casas Bahia, eu mesmo fui lá, pintei, decorei, a cozinha é muito simples assim, não mexi em quase nada, imóvel alugado, né? E aí deu certo, falei, nossa, o visual é legal. Aí veio foda e fui melhorando. Porque uma coisa é o visual, outra coisa é você ir mexendo e, peraí, como é que eu diminuo o preço, eu faço promoção, enfim. Aí eu fui pegando esse jeito aí de fazer. Eu até perguntei isso antes de você falar como expandiu, porque eu acho que isso é relevante para quem quer ter resultado, né? Eu imagino que... Aí é que tá. Por quê? Eu comecei a ver, cara, eu tô lotando a minha agenda. Se eu tivesse mais 2 quartos, eu ia lotar a agenda dos 2 quartos. Então eu fiquei nessa... Cara, eu preciso de um outro espaço que eu consiga fazer, dar vazão, assim, tipo, porque eu já sei muito bem o que eu tô fazendo aqui e eu já consigo ganhar dinheiro. É muito difícil eu não ganhar. Porque eu fiz por muitos anos e eu sempre ganhava bem. Pelo menos o valor do aluguel. Pelo menos, assim, tipo, era muito difícil eu ganhar menos do que isso. Ou seja, eu já criei uma perenidade. Uma coisa de... eu já sei que funciona, eu já sei como ganhar dinheiro aqui. Então dá vontade, eu quero uma pousada, bota 7 quartos aí que eu vou meter gente nesses 7 quartos, porque eu já sei como faz. E aí, a partir daí, eu fui falando, né, pra família, não sei o que eu fazia e tal, que morava desse jeito, né, o pessoal fala, nossa, mas... né, que bizarro, né? Mas é bizarro, assim, se for ver, é estranho você compartilhar a sua casa. Ainda né, mais com pessoas mais antigas, né? Total. Às vezes eu recebia casal mais velho, eu recebi de tudo, cara, tudo que vocês possam imaginar. E aí, numa conversa dessa... não sei quem da minha família me falou que os meus avós tinham um imóvel largado e pelado, né? Aquela série. E aí veio um negócio aqui na minha cabeça. Falei, tá largado? Mas por que tá largado? O que aconteceu? Não sei o que, tal. Aí eu propus, na época, pros meus avós, que já faleceram, né? Eu propus, posso ir lá ver o imóvel? Eu vi, todo ferrado. Era uma sala comercial no centro de São Paulo, na República. Uma sala comercial que depois é um prédio misto, que eles alugavam para moradia, mas era muito mal projetado para moradia. E aí eu propus para os meus avós. Peguei R$20.000 e falei, eu vou reformar esse imóvel inteiro, vou mobiliar, vou fazer do jeito que eu acho que tem que fazer. Não sou arquiteto, não sou engenheiro, nada disso. Vou fazer do jeito que eu acho que tem que fazer.
E eles toparam. Aí fiz. E peguei tudo aquilo que eu fazia no quarto e fui fazendo pro imóvel inteiro. A diferença é que eu não tava lá dentro. Fiquei com medo, né? Falei, pô, será que é a mesma coisa do que fazer um quarto, de fazer um imóvel inteiro? Não sei, eu só vou descobrir fazendo. Era um estúdio, não? Um estúdio, um kitnet, uma coisa assim. Tinha uma divisão ali, mas era um imóvel de um quarto, vamos dizer assim. O banheiro minúsculo, porque era inicialmente para ser um lavabo, sala comercial, não é para ter um chuveiro. Aí teve que fazer uma adaptação, fiquei com medo. Falei, puta, será que as pessoas vão reclamar porque o banheiro é pequeno, não sei o que, tal. Porque aí eu dei meu coração ali, né? Falei, eu acredito que vai funcionar, mas vamos ver, eu só vou saber fazendo. Então, banquei lá, vintão. Não é caro se você for ver para refazer elétrica, para repintar o imóvel, fazer o banheiro inteiro, comprar todas as mobílias e tal. Foi bem barato. E aí o acordo era 50% para os meus avós e 50% para mim, né? Para eu recuperar o dinheiro investido e só depois lá tirar algum dinheiro. E aí eu fiz e começou a rodar. Comecei a aplicar a mesma lógica e a primeira pessoa que a gente recebeu, e eu fiquei preocupado, né? Pô, e o banheiro? A pessoa reclamou, mas ela reclamou do cheiro de tinta. Cheiro de tinta, porque tava novo ainda. Né? Cheiro de tinta às vezes demora um pouco pra sair. Falei, ufa. Pelo menos ele reclamou da tinta e não do banheiro, que era minúsculo, né? Ainda é. E aí, beleza. Tava com o quarto, tava com esse imóvel dos meus avós ali, rodando, indo bem pra caramba, etc. Aí no mesmo prédio, eu falei assim, bom, eu já sei quanto que eu tiro aqui. Tirava uns 4,5, 5 mil bruto. Né? Eu falei, se eu conseguir um aluguel aqui, nesse mesmo prédio, porque eu já sei quanto que eu ganho aqui. Se eu conseguir um aluguel aqui por 1.000 e pouco, pagando as contas das pessoas, né? Pagando o condomínio, o aluguel, água, luz, etc. Se eu Isso pagar era no centro de São Paulo na época. No mesmo prédio. Tá. No centro, lá na República. Mesmo prédio. Tá. Né? Aí eu tava querendo alugar algum espaço lá dentro. E achei um estúdiozinho, esse já era menor, mas era todo espaço, né? Mesmo espaço ali. Fechei um aluguel de R$900. R$900 por mês, mais as contas, dava ali uns 1.300 de custo que eu tinha. E eu faturava 3.000, 3.500, 4.000 bruto, né? Então eu fazia uma sublocação, basicamente. Proprietário ciente que ia ser para Airbnb. Ciente, totalmente. Só que eu tinha uma vantagem. Eu peguei esse imóvel dos meus avós e peguei o dono desse imóvel, que eu conheci, são os administradores do prédio, inclusive. Eu falei, cara, eu quero alugar um imóvel, não sei o que. Aí eles falaram, pô, a gente vai sair do imóvel tal dia, em janeiro de não sei quando, porque a gente vai trabalhar de casa. O que você acha de alugar lá? Eu falei, pô, legal, mas eu faço isso aqui, tal. Vocês topariam? Toparia. Aí eu chamei eles para verem o imóvel que eu já tinha lá, eu já rodava lá. Então você cria um lastro mais de confiança, porque, pô, o cara já tá lá dentro. Mas você fez a locação em contrato normal de residencial? Não. Contrato residencial com autorização de sublocação. Ou seja, isso é uma possibilidade. Quero trabalhar com Airbnb, não tem imóvel, então eu posso alugar o imóvel de alguém e fazer. Exatamente. É um baita início, né, na verdade. Com certeza. Você vai comprar um imóvel, sei lá, em São Paulo, você vai desembolsar R$400 mil, sei lá, pelo menos. Exato. E aí, fiz um contrato que me permitia a sublocação. Tem gente que fala, não, sublocação é proibido. Ela é proibida se você não tem autorização. Né? Então, inclusive nos contratos de locação, quando você aluga um imóvel, pessoa física, tem escrito isso. Tá lá, é proibida a cessão parcial, sublocação de parte ou todo do imóvel. Então, por isso que cria, não, é proibido. De fato. É proibido naquele contrato. Né? Exato. Então, pela lei também, você pode ser punido se você fizer sublocação sem autorização. Então, vamos supor que eu pegue lá no Miguel, eu vou morar aqui, tá, mas na verdade você vai sublocar. Várias pessoas já mandaram mensagem no direct que fizeram isso e se lascaram. Porque o cara investe dinheiro lá, bota lá R$10 mil, vai comprar cama, pinta uma parede, reforma isso, porque às vezes precisa mexer em alguma coisa. Aí o proprietário descobre, além de ter que pagar multa por quebra de contrato, você pode ser processado por danos materiais, morais ou qualquer coisa assim. Né? Mas isso está tudo previsto na lei do inquilinato. Então é muito simples. Né? É só seguir a lei. É só seguir ali para você se resguardar. Sim. E aí eu peguei esse primeiro imóvel de sublocação e, cara, que legal, já tenho dois, né? Um ali dos meus avós, o outro sublocado, paguei um valor barato de aluguel, né? E aí eu ia ganhar dinheiro em cima disso. Esses imóveis, você tinha dois no mesmo prédio. É você mesmo que tinha que ir quando tinha locação, porque você tem que ficar se locomovendo, né? Ainda mais com dois imóveis, toda hora tá girando gente para entregar a chave. Ou não, tem algum esquema que você já gente consegue... colocou fechadura eletrônica. Tá, legal. Então eu não precisava necessariamente estar lá para entregar a chave. Você dá a senha pro cara. Isso, você dá a senha, autoriza na portaria e acabou. Né? E é o que a gente sempre fala também para
às vezes a pessoa administra à distância, né? E ela só precisaria de uma pessoa para ir limpar, ver se tá tudo em ordem, trocar o enxoval, esse tipo de coisa. Então, eu fazia mais a parte online. Minha mãe que começou a me ajudar nessa parte de limpeza, de organizar ali e tal. Aí eu peguei outro imóvel no mesmo prédio. 3 já, no momento. 3, exatamente. Aí o que eu fiz? Bom, quero pegar mais um. E isso eu tava na TV ainda, fazendo minhas coisas, né, e tal. E eu tava me divertindo, né, pegando imóveis, assim. Acho que tô fazendo aí um negócio legal que tá me dando uma boa grana. Aí eu vi lá na boletinha do condomínio, não sei se vocês moram em condomínio, tem lá os caloteiros, né? Sim, Quem não paga condomínio. Aí eu vi lá um cara com 10 pau de dívida com condomínio. Aí, quem era meu cliente de sublocação primeiro eram os administradores do condomínio. Sim. E eu sempre paguei isso bonitinho, aluguel e tal. Ô, fulano, você tem um contato aqui desse proprietário aqui, desse imóvel que tá com 10 mil e tal, não sei o quê. Eles nem poderiam ter feito isso, mas eles me mandaram o contato do cara. Liguei pra eles e falei, pô, eu tenho 2 imóveis aqui, tal, eu vi que você tem um imóvel, não vou também jogar na cara dele, né? Pô, eu vi que você tá com uma dívida aqui e tal. Mas eu falei, eu vi que você tem um imóvel, tava parado há 10 anos o imóvel. Parado há 10 anos. Eu falei, bom, deve estar tudo ferrado, né? Beleza, o cara mora em Campinas, veio pra São Paulo, abriu o imóvel pra mim e ele tava perfeito. Só faltava fazer uma cozinha, porque não tinha cozinha, e um box no banheiro. Negociei com ele 2 meses de aluguel. Cara, me dá 2 meses que eu te dou uma cozinha e boto o box no banheiro. Você topa? Resumidamente, né? Topou, fizemos o contrato, mobiliei esse imóvel também. Aí fiquei com 3 no mesmo prédio. Você alugou dele também? Aluguei dele também, um fixo, que até hoje tá com a gente, inclusive. E aí a gente vai mudar agora o formato dele de sublocação para gestão, né? Então, a gente não vai mais sublocar, eu vou vender os móveis para ele vai ter um imóvel mais completo, até se ele quiser vender posteriormente o kit completo, ele vai poder. E aí a gente vai mudar esse modelo de gestão. Então, desde então a gente está com esse imóvel de sublocação. O primeiro a gente teve que devolver porque teve o reajuste do IGPM de 30%, vocês são especialistas nisso, sabem melhor do que eu. O reajuste de IGPM, num dado momento, teve 30%. Pandemia, isso. E o que eu pagava junto com a pandemia, ou seja, eu pagava lá R$1.000, eu falei 900, depois aumentou um pouquinho, né? Foi para 1.000, depois foi para 1.300. Eu não conseguiria manter esse imóvel de sublocação, tendo em vista a pandemia. Então, eu tive uma correção de 30%. E uma queda de procura. E uma queda de... Exatamente. Então, eu devolvi o imóvel, eles não quiseram negociar, e tudo bem, né? Foi bem difícil negociar com eles os 900 lá atrás e tal. Então, já era mais difícil. Então, grande abraço, beijo, tchau. E só mantive os outros 2, né? Então, foi isso. Aí foi indo. Peguei imóvel de um amigo, aí já foi imóvel de terceiro, né? Administrar um imóvel de alguém que eu não conhecia. Que eu conhecia, mas que eu não... É um serviço que você presta hoje. Isso, exatamente. E aí hoje a gente tem bastante nesse segmento. Então, o que você tem hoje, no final das contas, de negócios atrelados aí ao Airbnb? Hoje, o canal do anfitrião é o seguinte, a gente tem o canal no YouTube, né? Canal do anfitrião, o link vai estar aqui embaixo na descrição, né? Mas o canal do anfitrião é mais do que isso. Isso. Inicialmente eu comecei o canal do anfitrião como um canal de YouTube para compartilhar aquelas coisas que eu aprendi de Airbnb. Como é que você coloca o preço da sua diária? Como é que você faz uma alteração de reserva? Coisas que eu via muita gente batendo cabeça de fazer. Eu falei, vou criar um canal disso. Comecei a criar, tal, beleza. E aí, depois de um tempo crescendo, hoje e tal, o canal do anfitrião virou a empresa em si, né? Então, nessa empresa a gente tem a parte de gestão profissional, em que a gente pega imóveis e faz a parte de gestão de temporada e anuncia não só em Airbnb, como Booking.com, Decolar, Expedia. Então a gente distribui para vários canais. Essas agendas se interligam? Se interligam. A gente tem um software, tem um software grande, que é nosso parceiro, inclusive, que ele é o maior do mercado. Que, o cara fez uma reserva no Booking, ele bloqueia no Airbnb. Exatamente. É tipo uma loja virtual, você vende na Magazine Luiza, tira do estoque, né? E aí você faz essa gestão, né, de canais. Então hoje a gente tem essa parte de gestão profissional, tem a parte do curso, então a gente tem um curso chamado Anfitrião 5 Estrelas, que ajuda proprietários a fazerem o que eu comecei a fazer, sozinho, né, ali descobrindo e tal. Então, tem a parte educacional, tem o curso de sublocação, que eu mostro como que faz esse negócio de pegar o imóvel, de alguém, então. Sublocar, fazer o contrato bonitinho para se resguardar. Fui aprendendo, né? Porque quando eu peguei a sublocação, eu não sabia muita coisa. Só fui fazendo ali e fui, precisa de autorização? Então bota aí, autorização. Fui na cara e na coragem. Hoje já tenho um pouco mais de conhecimento em relação a isso. A gente tem a parte de gestão tradicional também. Então, alguns imóveis que a gente tem, por N razões, a gente flipa ele no aluguel tradicional. Então, o que às vezes acontece você tem um imóvel. Ou você vai pegar uma empresa que entende de aluguel tradicional ou uma empresa que entende de aluguel de temporada. Essa
hibridez é muito difícil encontrar. E qual é a vantagem dessa hibridez? Se eu tô com o seu imóvel mobiliado na temporada, mas a rentabilidade dele não tá do jeito que a gente gostaria, não tem problema, mantém ele na temporada e eu fico trabalhando ele no preço do tradicional aqui. Eu não me desespero para alugar no tradicional por um preço Porque tá baixo. entrando uma grana, querendo Exatamente. Porque o cara bota lá o imóvel no quinto andar, o cara não quer pagar condomínio, ele quer alugar em uma semana. E como é que se aluga ou vende uma coisa rápida? Baixando o preço. Sim. Então a gente tem um diferencial competitivo que é, a gente pode trabalhar nas duas frentes. Você só pega mobiliado. Só mobiliado. Raras, assim, eu tenho um só que não tem mobília nenhuma, que é de um cliente que já tinha outro imóvel com a gente. Mobiliado, né, de temporada. Ele falou, Romulo, pô, a gente tem outro imóvel, você não quer tocar? Eu falei, beleza. E trabalhar com imóvel vazio é muito mais fácil. É muito mais fácil. alugar imóvel Fácil. Não necessariamente alugar, mas vamos colocar a seguinte situação. Quando você aluga um imóvel mobiliado, você faz a vistoria de cada itemzinho. 10 talheres, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Um imóvel sem nada é muito mais tranquilo nesse sentido. Claro, podem ter outras dores de cabeça, cano, etc e tal, mas o mobiliado é muito mais treta. Quem trabalha com temporada sabe que é muita treta. A geladeira que quebra, a televisão que pifa, a lâmpada que acontece qualquer coisa. E quando você aluga para temporada, o problema é teu. O hóspede não vai comprar resistência. E geralmente acontece no meio, né? O cara tá no meio da locação ali. Exato. É complicado. Quando você aluga no tradicional, um imóvel vazio, se queimou a resistência do cara, o problema é do inquilino. Sim. Ele que vai correr atrás, ele que vai chamar o cara, ele que vai resolver tudo. Você tem time para isso hoje? De manutenção? Hoje, a gente tem um manutencista que roda a cidade pra lá e pra cá resolvendo essas coisas. pendências. Exatamente. Às vezes é uma coisinha assim, às vezes é uma coisinha maior. Nunca é uma coisa que tem que fazer obra, nada disso. Então, são coisinhas. A cadeira que quebra, N coisas, né? Então, ele fica pra lá e pra cá, resolvendo essas coisas. Então, hoje a gente tem nosso time, juntando comigo, são 7 pessoas, né? Então, atendimento, tem o financeiro, porque é muita coisa, né? Não é só emitir um boleto, no caso do aluguel de tradicional. Não que fazer gestão de imóveis tradicionalmente seja somente isso, não é. Porque eu imagino assim que muita gente deve assistir o canal dele, eu tenho um apartamento, eu penso em comprar um apartamento e botar no Airbnb. Mas eu não quero ficar fazendo gestão de nada. Então o cara talvez aprenda no teu canal do YouTube, depois que ele sabe que você mesmo faz a gestão, ele te entrega pra muita tocar. Gente, exato, me procura, é que a gente só faz em São Paulo capital, né? É complexo. A gente tem até uma casa em Maresias, que é litoral aqui de São Paulo, só que o proprietário que cuida da parte operacional, de ir lá, limpar e tal. Então aí a gente faz a parte de inteligência, de atendimento, né? De inteligência de preço e tudo mais. Mas esse é um piloto, só que às vezes eu pego uns imóveis assim, só pra ver o que dá e tal. A gente pegou um imóvel em Balneário Camboriú, um tempo atrás, 600 km de distância, pra testar. Será que eu sou capaz de gerir um imóvel à distância, montar uma operação a 600 km de distância? Lá você fazia tudo. A gente fazia tudo. E aí a gente montou uma mini equipe ali de limpeza, tal, uma diarista, ponta firme para dar conta ali e deu certo. Tanto é que depois a gente encerrou o contrato com a proprietária e a proprietária virou aluna do curso e ela mesmo que queria tocar e tal. Porque você ganha mais. Se você fizer, é a mesma coisa, vocês têm uma gestora. O cara que entende muito, sozinho, ele não precisa pagar, tá, ele vai fazer por conta dele, por conta e risco, que ele pode ganhar mais como pode ganhar menos. Mas se o cara não quiser encheção de saco, ele vai ter que fazer o quê? Abrir mão de um pedaço do dinheiro dele ali para deixar para alguém tocar. Exatamente. Entendeu? Você pode confiar ou não na pessoa que tá tocando. Mas eu acho que a lógica é muito essa. A gente faz gestão de recurso de terceiro aqui, de dinheiro. Cara, se eu comprar um apartamento e resolver colocar no Airbnb, é melhor eu me dedicar o meu tempo a fazer mais gestão de recurso de dinheiro de terceiros e entregar esse apartamento para alguém, né? Quanto você cobra hoje de um... A gente cobra de 20% a 25% de gestão. Ou seja, é basicamente o dobro de uma gestão tradicional. Né? E assim ainda compensa pro proprietário do que ele alugar isso no aluguel tradicional. Tá? Sim, porque assim, vou dar um exemplo do estúdio que eu comprei. Depois de muito tempo, eu comprei um estúdio meu ali pra... Vamos lá, eu vou comprar agora para ver essa parada. No meu caso, o estúdio que a gente roda, o meu, ele dá ali em torno de R$4.000 de faturamento bruto. Um estúdio de 19 metros quadrados no Brás, no bairro do Brás. Se você puder, não sei até que ponto você está à vontade de falar de valores, mas quanto por cento isso dá do valor do imóvel hoje? Eu posso falar tranquilamente. Eu paguei no imóvel R$123 mil. Com reforma, documentação, eu gastei R$166 mil. Hoje, eu não venderia ele por menos de R$250 mil. Por quê? Vou chegar lá. Faturamento de R$4 mil desse imóvel. Beleza. Obviamente tem muito custo ali. Tem custo de limpeza, condomínio, etc. Manutenção, entra uma coisa ou outra. Sobra R$2.500. Tá. Sobra R$2.500. Líquido. Tá? Por um imóvel de 19 metros quadrados. Que já é 1% do valor atual dele, né? Então... De aquisição.
né? O yield on cost, digamos assim, Tá, né? isso. Que é o que eu paguei efetivamente ali do início. Quer perguntar? Não, é 1% do valor atual, né? Você falou que venderia ele por 250 sim, mil. sim, 1% Sim, do valor de mercado. atual, Do valor de Perfeito. mercado. Perfeito. É mais de 1% do yield on cost. Esse Esse 2.500 líquido, Perfeito. de imposto e tudo. Exato, tudo lisinho. Tá. Tem outros clientes meus no mesmo prédio, só nesse prédio eu tenho 9 unidades, uma é minha, né? Os proprietários, eles tiram ali na média mais ou menos 1.700, 1.600 líquido, porque tem a minha taxa. Tá. Se esse cara fosse alugar no tradicional, provavelmente ele conseguiria alugar por uns 1.400. Então tem um upside, tem um ganhozinho, mas lá, por exemplo, o meu estúdio, que aí é uma conta que a gente sempre tem que fazer, sempre tem que ponderar isso. E eu tinha muito preconceito com o aluguel tradicional por conta disso. Ah, não, o Airbnb dá mais. Na ponta sempre vai dar mais. No faturamento ele sempre vai dar mais. Vai dar 5 vezes mais. Mas o lucro não. Mas o lucro não necessariamente, porque depende de vários fatores. Tem anfitrião, tem proprietário que mora no mesmo prédio e ele mesmo faz a limpeza. Então ele já economiza, às vezes R$1.000 no mês só dele ir lá fazer. Só que ele tá gastando mais tempo e tá, de fato, gerando mais dinheiro. Aí depende muito do perfil do proprietário, né? Se a gente fosse colocar esse imóvel do proprietário para alugar no tradicional, aí você tem que pensar. E o meu está disponível para ser alugado no tradicional, inclusive desde sempre, até para eu entender valores. Será que as pessoas topariam pagar R$2,5 para morar num estúdio de 19 metros Se quadrados? aparecer alguém que topa, O que é mais difícil, mas tá lá. você entrega. Exato. Porque eu tiro isso. Aí eu pego a minha média do ano, ou histórica, desde que eu comecei a rodar. Qual é a minha média que eu tiro líquido mensalmente? 2.200 líquido. Aí eu boto lá 2.200 para alugar no tradicional. Só que eu não tenho tanta procura. Raras são as vezes que alguém vem me procurar. Por quê? Quem é que vai pagar 2.200? Para ficar fora contas, né? 2.200 só aluguel. Aí tem condomínio, mais 300, não sei o que. Dá uns 2.600 para morar, vai, digamos assim. É mais fácil esse cara pegar um imóvel de 2 quartos. A gente tem um imóvel de 2 quartos na Zona Norte por 2.250. Pra você ter ideia. Então, assim, no final das contas, de fato você ganha mais, mas se você for botar no tradicional, você tem que colocar o seu preço mais para baixo, porque senão você não vai conseguir vender da mesma forma que você tira no aluguel tradicional, do aluguel de temporada. Então, essa conta que sempre tem que fazer. Teve uma vez, a gente sempre tem que fazer essa análise, como eu falei. Um proprietário nosso estava tirando R$1.300, mais ou menos. Tirando tudo ali, repasse, etc. Não estava compensando. Porque eu consegui alugar o imóvel dele por 2.200 no tradicional. Aí, por isso que a gente flipa de uma estratégia para outra, porque às vezes, por N razões... E você tá falando aqui, o cara aluga por 2.200 tradicional porque tá mobiliado, né? Porque se o padrão tivesse vazio, era menor, né? Total, exato. Tô sempre partindo do pressuposto de que o imóvel tá completo. A pessoa vai entrar lá e tá tudo pronto. Uma mobília Casa Bahia, pensando em locação, pra falar, pra minha família morar é muito relativo, né? Mas você tem um prazo médio que você tem que atualizar de tempo em tempo para continuar mantendo o imóvel atrativo? Você diz de design, exato. Vamos supor que não quebrou nada, mas eu preciso trocar a cama, geladeira e tal. Atualizado e tal. Não é um problema, cara. Não é essa lógica. Não, assim, o que impacta na percepção da pessoa que chega é se as coisas estão caindo aos pedaços. Aí é ruim. Tem que estar funcionando, né? Mas acho que essa janela de mudança, de percepção, de modernidade e tal, ela é muito longa. Até varia do perfil do cara que aluga, né? Que ele já viu as fotos. E, cara, eu vou te falar, tem imóvel que a gente tem, inclusive aqui perto, no Brooklyn, a gente tem alguns aqui perto dessa região. Estamos no Itaim, né? Isso. Tá, entendeu? E é um proprietário que ele monta um imóvel, assim, muito funcional. Quase não tem frufruzinho, paredezinha colorida, porque quando a gente pensa em imóvel, é óbvio que quando você faz um visual muito legal, que eu falei agora há pouco, né? Pô, vou montar meu imóvel super visualmente bonito e tal. Ele funciona também. Mas nada impede que você faça um imóvel mais básico e que funcione também. A gente tem um imóvel aqui, que eu falei, no Brooklyn, que ele é basicão, mas ele é muito bem montado. Ele tem um sofá bacana, mas ele não é cheio de firula. E ele aluga bem. A gente tem um imóvel no Brás, que ele é básico também. Ele não tem muita firula. Tem ali os móveis, funciona completinho e tal, e aluga bem. Quer dizer que eu tenho que fazer um imóvel básico para alugar bem? Não necessariamente. Quais as condições que você tem? Porra, tem estúdio que é mais simples, tem outro que é mais sofisticado. E o preço vai variar, obviamente. Pode variar. Mas assim, não chega a variar absurdamente mais, assim, você cobrar o dobro. É 20%, às vezes 20% a mais, que às vezes o cara não tem esse dinheiro para gastar 70 pau numa mobília, por exemplo, sendo que eu posso gastar 20 e ter um imóvel bom, que eu vou conseguir uma grana muito boa, inclusive, né? Talvez isso faça mais diferença em imóveis em lugares turísticos, né?
que a pessoa busca uma experiência específica, que nem a gente tava falando no começo da cabana lá, ou se ela quer uma experiência muito específica. Porque na cidade, sei lá, acho que não dificilmente, mas a maioria das pessoas deve vir para São Paulo por um congresso, que nem você falou. Agora, no lugar turístico, talvez ela queira um lugar que encante um pouco mais, porque ele vai levar a esposa e tal. É que aí tem a diferença entre imóvel meio e imóvel fim, né? O imóvel meio, você vai para São Paulo, você não precisa de luxo, de sofisticação. É óbvio que você quer o quê? A gente, como cliente, quer o melhor imóvel possível. Mais barato e melhor localizado. É isso. A gente sempre vai querer isso. Quem não quer uma Ferrari por preço de carro popular? Todo mundo quer. Então, para imóvel é a mesma coisa. Mas para cidade, isso é muito tranquilo, porque o cara vai para dormir, muita gente até fala, não, Rômulo, eu só vou para dormir, tá como se mudasse alguma coisa, porque o cara vai sujar o imóvel do mesmo jeito. E aí, o imóvel fim é aquele que você vai para curtir o lugar. Então, uma chácara, por exemplo, uma casa de praia... Tem que ser aconchegante. Exatamente. Tem que ser, Você quer... tem que ter uma piscina, por exemplo. Se não tiver piscina, quer dizer que vai ser menos alugado? Não necessariamente, mas o preço vai ser impactado. Às vezes uma lareira faz diferença porque... Tudo. Né? Quanto mais coisas legais você tiver, show de bola. A gente tem uma casa em Maresias, que é essa que eu falei pra vocês, que é de proprietário também. Lá não tem piscina. A gente aluga muito bem. Mas se colocar piscina, vai alugar melhor ainda. Por um preço talvez um pouco maior, né? Então, você vai para uma chácara, você quer o quê? Quando você vai com um amigo, com família? Você quer a churrasqueira, você quer a piscina, você quer um ambiente ali espaçoso para levar cachorro, para a criançada correr. É isso, né? Então, o imóvel, ele é o produto final e não um meio para você passar um tempo e ir para outro lugar. Então, são relações diferentes, realmente, que acabam tendo entre um tipo de imóvel e outro, né? E você acha que, sei lá, a pessoa quer investir em um Airbnb, ela tem o dinheiro para comprar um imóvel ou fazer um esquema de locação, mas ele tem a opção do turístico e tem a opção do urbano. Existe um melhor que o outro? Cara, é a mesma coisa que eu perguntar para vocês qual é a melhor ação ou qual é o melhor fundo imobiliário. Depende demais, né? Depende de mil coisas. Depende do que você quer construir para você. Depende se você quer dinheiro pro curto prazo ou se você quiser o dinheiro pro longo prazo. Se você quiser construir patrimônio. Assim, o que a gente quer sempre a tendência é, como é que eu posso ganhar mais dinheiro com menos tempo? Sempre essa é a tendência, né? Que a gente quer ir buscar, qual que é a ação da vez aí, né? Qual que vai dar aquele pulão ali? Exato. Né? Todo mundo quer esse grande trunfo, né? Então, eu falo o seguinte, qual a diferença de imóvel na praia, imóvel no campo, imóvel na cidade? Tudo uma questão de preço. Quer dizer que imóvel na praia você vai ganhar mais dinheiro? Também, pode ser. Mas você pega o imóvel em Balneário Camboriú, sei lá, R$1 milhão um imóvel. Você pode ganhar uma puta grana? Pode. Mas será que esse preço de aquisição vai, compensar? Ou aqui em São Paulo melhor mesmo? ter 4 estúdios de 250 em São Paulo, talvez. Pois é. São várias as relações, né? Por exemplo, até para você revender depois. Você vai comprar esse imóvel. Beleza, você vai comprar. Mas se você for pensar somente em aluguel, você tem que pensar no preço de aquisição. Se você for pensar, por exemplo, de pegar, que nem o pessoal faz house flipping. Já ouviram falar de house flipping? Não. House flipping é você pegar um imóvel todo ferrado, por um preço bastante desvalorizado, você reformar esse imóvel e revender por um preço mais caro. Então, sei lá, você compra por 200 mil, gasta 50 mil numa reforma e vende ele por 350. Você tira ali um upsidezinho de, sei lá, 30% de lucro nessa operação, por exemplo. Isso é flipar, fazer a flipagem de um imóvel, você pega ele todo ferrado, agrega valor nele e revende. Mas para isso você precisa comprar esse imóvel por um valor que você entenda que faça sentido. E a mesma coisa quando alguém fala, Rômulo, qual é o melhor bairro de São Paulo para fazer imóvel? Eu falo, cara, depende. Quando eu comprei o meu estúdio, eu paguei 123 mil no Brás. 123 mil no Brás. Hoje ele valeria, mais ou menos uns 250 mil. Que eu nem venderia 250 mil. Por quê? Eu tiro 1% dele e ainda estou dando muito valor ali. Digamos assim, se eu te vender hoje 250 mil, você vai tirar tranquilamente 2.500 se você souber fazer o que eu faço. Sim, né? sim. Agora, não, então quer dizer que o Brás é um bairro bom? Não necessariamente, porque o bairro, ele é meio feião. Antigo, tá? Aí você fala, não, então beleza, vamos pra Moema. Não, Moema é um bairro legal. 400 mil reais um estúdio. Só que aí você vai tirar 3,5 líquido, ou 4, tudo bem. Mas qual é o upside que ele vai ter? Será que ele vai se valorizar muito mais do que 400 mil? Entende? Às vezes você paga muito caro num bairro por ser, em tese, o bairro mais seguro, mais estabelecido, só que você tá pagando o preço do que já está estabelecido. Então quer dizer que bairro ruim é bairro que tem que investir? Não necessariamente, porque pode não haver a valorização que talvez você planeje que tenha. Ou seja, você não tem assim em mente regiões de São Paulo melhores para se ter estúdio? Depende do preço que você paga.
Tá. no imóvel. Você pode pegar o melhor bairro possível. E a variação de preço, tá? Só para complementar isso aqui, a variação de um aluguel de um estúdio no Brás da diária para o estúdio de Moema é muito diferente? É bastante diferente, Bastante diferente. sem dúvida. Porque o pacote do bairro tá no... Claro, exatamente. A localização, por exemplo... Mas o Brás atende muita gente que vem. Sim. O cara vem para fazer compra, o cara vem só para assistir uma aula à noite, para ele tanto faz. Exato. Ele não vai usar a Moema mesmo para nada, né? Não tem. Assim, mesmo que seja um estúdio no Brás, com infraestrutura e tal, é outro público. E é outra, assim, de fato vai ser mais barato ficar Sim. lá. Aí a gente tem estúdios aqui em Moema, estúdiozinhos bem pequenininhos também, eles rendem o dobro, né? Mas o preço deles foi mais caro também, né? Acompanha, né? O que a gente quer é achar distorções, né? Assim Claro. como a gente quer achar distorção numa ação, no fundo imobiliário, cara, isso aqui tá muito barato. Vamos aqui. Tem o risco? Sempre tem. Mas, puta, se eu achar um baita de uma oportunidade que eu entendo que é uma coisa legal num bairro que é super valorizado, sei lá, um projeto novo em Moema, tô dando um exemplo, tá? Tá. Não levem em Moema, nossa, sim, o bairro da vez, Também não né? estamos falando mal do Brás, né? A gente a comparação Tanto é que eu moro no Brás. Eu comprei... só uma comparação isso. Sim, eu comprei no Brás, porque assim, eu acho que é uma coisa de você acreditar naquilo que você está comprando. E não porque você necessariamente acha que aquilo vai valorizar com o tempo. Você pode pensar isso também, mas eu comprei no bairro do Brás porque, cara, eu acredito que aquele bairro vai ser melhor. Tá. Pode não ser melhor? Tudo bem. Mas eu já tive um upside muito satisfatório, tanto com o que eu comprei para morar, quanto com o que eu comprei para investir. Então é isso, a gente sempre fica caçando onde é que tem a maior distorção possível de eu pegar um bairro bom e que eu vou conseguir um aluguel melhor. E aí, às vezes, você pega, por exemplo, o pensamento de, beleza, eu não necessariamente preciso do melhor aluguel naquele momento, porque o aluguel, ele é um fluxozinho de caixa daquele imóvel. Né? Se você for considerar a TIR, né? Quanto que eu paguei no imóvel, quanto que ele veio de fluxo de caixa, de entrada e saída, depois eu vender esse imóvel. Quanto que ele me deu de taxa interna de retorno? X. É isso que você tem que pensar também. Você pode não pensar. Você pode, sei lá, eu quero comprar para os meus filhos, para deixar de herança, para eles terem um lugar para morar. Aí é outro pensamento. Você não necessariamente vai pensar no imóvel mais barato. Você vai pensar, eu quero um conforto para eles, eu quero um bairro melhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí você compra, aluga por um preço que às vezes é 0,5%. Vou fazer Airbnb até ele sair de casa, depois vai morar lá, por exemplo. Ou você aluga 0,5% no imobiliário local, tal, porque você quer construir um patrimônio X. Então é muito de objetivo para objetivo, né? Depende muito de quem a gente está falando. Né? E você tem... Como você não tem de bairro, você tem... O cara vai começar agora, o cara tem dinheiro para investir. Faz sentido o cara comprar apartamento de 2 dormitórios, de 1 dormitório, o estúdio, que é aquele que não tem dormitório nenhum, a sala seria o quarto, já sei lá. Eu gosto muito, assim, os imóveis que mais faturam dentro da nossa carteira são imóveis de 2 quartos. Os dois é de 2 quartos? Mas eu por até imaginei qual que razão? não. Por quê? Porque ele acomoda mais pessoas. Então eu posso acomodar, por exemplo, até 6 pessoas num imóvel de 2 quartos. Tá. Sai mais barato pra quem aluga por Exato. cabeça, assim. Se eu cobrar, sei lá, R$300 a diária, eu posso faturar ali meus 10 mil no imóvel de 2 quartos, por exemplo. Você não tem... Mas você tem restrição de pessoas? O cara pode botar... Mandei no grupo do WhatsApp do curso que eu tô indo fazer. Tem 20 pessoas ali dispostas a dormir no chão, jogar colchão. Não, aí pode. são regras, né? Não é que Você não entrou na pode, regra. assim. Pela lei você não pode limitar. Nem o síndico, nem ninguém. Mas é um bom senso ali também, porque senão vai virar uma bagunça. Tem gente que tem anfitrião aí, Você coloca essa regra explícita. Alugamos até por tantas pessoas. Sim, a gente cobra por cabeça, inclusive, dependendo do imóvel. Se, por exemplo, até 4 pessoas vão pagar R$200. Acima de 4, ou seja, a quinta pessoa já paga R$50 a mais. A sexta já paga mais 50. Eu não sabia que por lei não pode limitar. Então quer dizer que se o cara aluga um pra família dele lá, 4 pessoas, e resolve levar mais 4, você não pode fazer nada com ele? É que assim, poder você pode, a questão é que quando você aluga um imóvel para alguém, você dá a posse daquele imóvel para aquela pessoa. Se a pessoa quiser fazer a festa de arromba lá dentro, ela em tese poderia, desde que ela pagasse as multas ou coisa assim. É óbvio que ninguém quer esse cenário, né? Sim. Então, não existe nada na lei que fale, quem faz aluguel de temporada pode restringir o número de pessoas, né, do imóvel, por exemplo. Quem faz isso é o anfitrião, né? Às vezes até tem condomínio que faz isso. Não pode unidades desse tamanho para aluguel de temporada, não pode tanto. Em tese, eles nem poderiam estabelecer isso. Mas já coloca uma barreirinha a mais. Mas eu acho que é ok você fazer uma certa limitação. Por quê? Porque sempre tem um sem noção. Sempre tem um proprietário que vai falar, já que posso meter 10 lá, beleza, vamos botar 500 lá, e aí o pessoal se vira lá e vira uma zona. Sempre você vai ter inquilino mau caráter, digamos assim, sem noção. Sempre você vai ter inquilino legal, gente boa, tranquilo. Você vai ter proprietário, gente boa, tranquilo, mau caráter e o caramba. Tudo vai ter os dois lados da moeda sempre, né? Até me gerou uma curiosidade isso. Você consegue previamente
cancelar aquele cliente, por exemplo, o cara vai alugar de você, ele faz a reserva e você... Eu não sei se tem uma avaliação contrária no Airbnb. Tem. Você consegue barrar esse cara de alugar? Consegue. É assim, você precisa... No caso do Airbnb, você tem alguns recursos, né? Se ele é um hóspede já avaliado, mal avaliado, tem lá, já aconteceu de 1,5 estrelas, 2 estrelas ali, por exemplo. Provavelmente porque quebrou coisa, porque não tem como não pagar, né? Tudo por cartão ali, não é? Não, mas quem corre o risco é o Airbnb também, fraude, esse tipo de coisa. Tá. O anfitrião não corre nenhum tipo de risco nesse sentido, né? De receber ou não aquela reserva. Aí tem outras coisas, de quebrar, aí tem o seguro do Airbnb e tal. Uhum. Mas você pode, a partir do momento que você vê que aquele hóspede que você viu que quer reservar, ele é mal avaliado, você pode recusar essa reserva. Você fala, Airbnb, pode cancelar aí, porque eu vi aqui que ele é mal avaliado e eu não quero receber essa pessoa, tô desconfortável e tal. Beleza, essa é uma forma para você se proteger. Agora, a pessoa que no chat do Airbnb fala, então tô pensando em fazer isso, ou seja, já tá com a intenção de quebrar algum tipo de regra, você também pode cancelar. Uhum. Né? Agora, o mais difícil é aquele cara que não fala nada, gente boa tal, e vai lá e causa absurdo. Eu tive um caso recente. Primeira alocação, não tem avaliação ainda, né? Mas isso também é um mito. Sabe por quê? A gente teve um caso que aconteceu ano passado. Ali no Natal, mais ou menos. A gente recebeu um hóspede que pagou lá R$2 e pouco para ficar 7 dias no imóvel que a gente tem. E ele era bem avaliado, tinha 5 estrelas, 2 comentários ali, falando bem e tal. De repente, a administração do prédio me liga falando, Rômulo, vem aqui. Falei, por que não fala, né? Por telefone, tão grave assim? Esse cara que reservou, recebeu uma visita, que nem poderia, e a visita dele pichou o prédio. Pichou o prédio. Tá brincando. Ele não poderia receber visita? Não poderia, só que ele acabou entrando ali... Mas por que não pode receber visita, se ele alugou o apartamento? Porque a gente só permite com envio de documento. Ah, tá. Aí por uma questão de proteção, segurança... Regra do condomínio, né? Exato. Mas o condomínio é até bom. Termina de contar aí que eu vou entrar nessas regras do condomínio. Podemos falar sobre isso. E aí, o cara entrou pela tangente ali e tal, com um cara que de fato alugou. E, em determinado momento, de noite, subiu até o 27º andar, arrombou a porta lá do maquinário, não sei o que, para ter acesso a um lugar e tal, porque é um prédio grande, alto. E o cara foi lá e pichozão, aquela pichada de orgulho mesmo, né? E a câmera pegou... A câmera não pegou a pichação, pegou ele subindo para lá. Né? E aí deu um prejuizaço, assim, disso, e o Airbnb bancou o prejuízo de ter que pintar ali e tal. E era o quê? Era um hóspede bem avaliado, que trouxe alguém X e agiu de má fé. Quis agir, foi lá e agiu de má fé. Agora, se o hóspede estava lá, e aí a gente viu o hóspede, a gente pegou o hóspede, né, e falou, Foi conivente, né? Vem cá. Fomos lá, ele ainda não tinha saído. Aí a gente foi até a administração, mostramos, você conhece esse cara aqui? Ele saiu do seu apartamento. É mesmo que ele fez isso? Meu pizzaiolo. Tudo mentira, sei lá, enfim. Qual que é o nome dele? É fulano. Qual que é o sobrenome? Não sei. Mas ele não é teu pizzaiolo? Não. Eu tenho pizzaiolo, mas eu não sei qual que é o nome dele. Enfim, metendo um monte de migué assim e tal, enfim. E aí, a gente acionou o Airbnb, fizemos uma declaração dele de ciência de débitos, assim, tipo, só pra comprovar que ele era ele mesmo, que ele tava ciente e tal. Nem sei se ele pagou alguma coisa, porque o meu problema agora é com o Airbnb. Eles pagaram, deu tudo certo e tal, mas sempre pode ter problema. Da mesma forma, se eu boto o inquilino num imóvel, ou se eu vendo um imóvel, sei lá, sou o corretor e vendo um imóvel pro proprietário, quem me garante que esse cara vai ser um cara confiável? Eu não sei. Entendeu? Sim. Então é complexo, assim. Se eu alugar um apartamento para ficar um mês em São Paulo, ou qualquer pessoa alugou lá e tal, ele não pode levar ninguém no apartamento? Depende da regra daquele anfitrião e da regra daquele condomínio. Então exatamente. Vai ter uns que permitem. E os condomínios, de uma maneira geral, quando a gente fala em imóvel de 2 dormitórios, eu tô falando em prédios residenciais, monofamílias e tal. E você vai ter cada, sei lá, 48 horas, 72 horas trocando a pessoa que tá ali. O pessoal não chia com isso, não? Chia. Por isso que tem muito processo judicial disso, porque, principalmente em prédio menor, ou prédio que só tem pessoas mais velhas, por exemplo, as pessoas ficam com mais medo, por causa dessa rotatividade que as pessoas ficam preocupadas. Pô, eu não sei quem é que tá entrando aqui. Então você fica mais sensível a essa situação. Pô, sei lá, você tem filho... E se você pensar num imóvel que se hospeda 10 por mês, um vai deixar o som mais alto, vai incomodar com o barulho e tal. Existe um pouco essa coisa do... eu vou ficar aqui pouco tempo, então eu não tenho muito compromisso com a vizinhança, digamos assim, né? Mas é uma polêmica, porque... E aí? Onde é que a gente encaixa isso? Porque se o morador fixo
também está passível de pagar multa ou ser responsabilizado por conta disso, por que o temporário também não? E de fato ele é responsabilizado. Né? Quando ele entra no imóvel, ele tem toda uma situação, por isso que a gente pega documento, uma série de coisas, porque cada pessoa está passível ali das consequências que faz. Tudo entendeu? isso pelo site do Airbnb. Você pega documento, não precisa nem ver o cara, né? A gente pega pelo Airbnb, assim, a gente solicita ao hóspede, porque o Airbnb ele tem uma questão que é a seguinte. Ele fala assim, não, tá validado, o documento do cara tá validado. Tudo bem, mas é o Zé que tá vindo. O Zé tá vindo com a Maria, com o João, documento deles todos. Já barrei hóspede assim, por exemplo, eu não sei, é um radar às vezes que dá, que você olha assim, você pega o documento, veio pelo Airbnb. O cara fala, posso trazer um pessoal aqui do trabalho, vou fazer reunião aqui no condomínio e tal. Eu falei, é um estúdio pequeno, o cara ia trazer mais 3 caras no condomínio, e o cara tá no estúdio, por que não sai? Vai num café lá, fazer reunião de trabalho no meio do condomínio. Falei, não, claro, manda aí o documento do pessoal, né, paga a taxa adicional, que a gente vê. Mandou o documento. E aí, por alguma razão, eu falei, não, deixa eu Puxar a capivara da turma, né? Um era condenado a roubo, o outro a receptação. Eu falei, bicho, ó, seguinte, esses 2 aqui, eu não vou poder autorizar. Porque né? Ele falou, mas por que não? Não sei o quê. Eu falei, não, porque um tem processo disso, outro tem processo daquilo. Colega de trabalho de quê? Reunião de quê? Que você vai fazer? Aí, assim, veio do Airbnb. Por mais que o Airbnb, até, beleza, ó, se der problema, a gente banca. Mas eu não queria que o problema nem acontecesse. Sim. Já começa por aí, né? Então, é sempre uma química de você meio que sacar qual que é o comportamento das pessoas e sempre acende um alerta. Opa, esse cara aqui é estranho, hein? Já várias vezes eu tive situações assim, mas são muito raras delas virem. A gente já teve mais de 6 mil reservas, pra você terem uma ideia. E aí você falou de 2 dormitórios que é legal, o de um dormitório, estúdio aluga bem também, imagina. Aluga. E aí quando você vai indo pra 3, 4, casa gigantesca, essas coisas devem diminuindo ou não? Aí que tá. Tipo, eu vou dar um exemplo de uma casa aqui em São Paulo que a gente começou a administrar e que não compensou. Por quê? É uma casa que fica num condomínio fechado, aqui em São Paulo, perto do aeroporto aqui de Congonhas, inclusive. Condomínio fechado de 12 casas. Então, só o IPTU lá é R$2.000 por mês. Baita casa, piscina aquecida, um negócio legal. 4 quartos, e dá para receber, 12 pessoas lá. Só que a gente suava para alugar aquela casa. Porque os custos daquela casa eram muito altos. Quanto que é a diária de uma casa dessa? Então, para alugar ou o que a gente deseja? Porque uma coisa é o que a gente acha que vale, outra coisa é o que de fato as pessoas pagam mesmo. Você consegue alugar. Então a gente alugava ali, acho que era por R$500. Tem que vir de galera, né? Uma galera vindo para São Paulo. Também, eu limito muito mais, né? E São Paulo não tem muito essa característica, né? Ainda mais uma casa de condomínio e tal. É legal, super legal a casa e tal, mas beleza. Vamos colocar que essa casa vale R$2,5 milhões. Para eu ter ali a proporcionalidade frente a um estúdio, que quanto menor é o espaço, maior a minha possibilidade de ter um yield maior, né, uma porcentagem maior. Uma casa muito grande, porra, de R$2,5 milhões, vamos colocar 1% ali. Eu teria que tirar pelo menos R$25 mil. E dependendo do lugar, você não tira. Sim. Em São Paulo, capital, você não tira. Talvez uma casa na praia, com piscina, beleza, numa praia legal. Né, alta temporada ali. Alta temporada, exatamente. No apartamento que a gente tinha em Balneário Camboriú, a gente tirou só em dezembro, R$24 mil. No imóvel que para 6 pessoas de 2 quartos. Já é significativo, né? Então, bastante. O que é melhor, né? É aquela velha história. Quem tem imóvel na praia, você pode dar uma puta tacadona. E o resto do ano vai pra tirar. E o resto do ano você vai mais tranquilo. Sim, você até consegue alugar bem. Final de semana, aluga melhor. Tá. Então, por que o cara comprou essa casa desse tamanho? Né? Será que acompanha? Porque, de fato, se você conseguir concentrar 10 pessoas no imóvel de 2 quartos baratinho, porra, lindo, maravilhoso. Só que você tem as consequências disso também. Problemas com condomínio e baderna e tudo mais, entendeu? Então, não necessariamente um imóvel maior, ele vai ser mais lucrativo. Né? Depende muito. Se você paga 5 milhões numa casa e você aluga por R$10 mil por mês, não tá bom. Aí não, entendeu? Mas se é um cara que quer muito aquela casa, porque é o sonho da vida dele, comprar uma casa assim... Ele quer segurar a casa lá, então... Acabou, entendeu? Aí que tá. Às vezes eu acho que as pessoas elas não sabem o que elas compram, ou às vezes elas recebem de herança alguma coisa, uma casa grande e tal. Quero segurar, mas não vou deixar vazia, se eu receber 10 conto tá bom, né? O impulso também, né? Um ano depois o cara mudou de ideia, já quer fazer outra coisa da vida. Vou dar um exemplo. Tá, a minha avó, meu avô, deixou de herança uma casa enorme, que foi a casa que eles cresceram pra minha mãe e pra uma tia minha. A casa tá parada lá, comendo 2 contos de IPTU, e a casa, ela é uma casa bonita, é uma casa grande, Morumbi, mansão, coisa gigantona. Mas não aluga.
porque a casa não é moderna. Tá pro Airbnb também? Ou tá pra alugação? Não. Não tenho nenhuma relação com isso, Uhum. dessa casa. Mas é um elefante branco ali. Uhum. Tem solução para fazer alguma coisa? Tem. Mas a Uhum. casa não está comigo. Ela está Uhum. com a minha família e eles tomam as decisões que eles têm que tomar. Uhum. Mas hoje, por exemplo, se eu fosse... Será que eu compraria uma casa dessa? Eu não compraria uma casa dessa. Pega Entendeu? 10 estúdios ali. Mas é uma outra época que a gente está falando Sim. também. Sim, sem Tá dúvida. falando dos meus avós que tiveram 4 filhos, cada Sim. um tinha um quarto, tinham empregadas ali, então, Uhum. enfim, tinha uma infraestrutura maior que meu avô queria prover da Sim. forma dele, tanto é que o quarto do meu avô, um é o banheiro para minha avó e o banheiro pro meu avô, assim, eram 2 banheiros, 2 suítes num quarto só. Mas você fala, pô, eles eram cheios da grana, não eram. Assim, ficou com um monte de dívida, vários imóveis mal tocados, mal administrados, enfim, várias coisas que às vezes Poderia acontecem. ter sido melhor. Mas Poderiam acho que ter sido antigamente o pessoal valorizava muito mais ficar em casa porque saía menos mesmo, né? Hoje em dia a gente fica muito mais fora de casa, né? Então a gente valoriza o dormir bem ali, mas a gente faz muito mais coisa fora de casa do que dentro de casa, até com família e tudo, né? Eu acho que, por exemplo, você pega a pandemia, que as pessoas ficavam lá nos estúdios, né? Ah, mora em estúdio, porque agora é gourmet e tal, não sei o quê. Veio a pandemia, o que as pessoas começaram a ver? Ah, não, o imóvel maior, porque aí divisão. Então, parece que a gente sempre vai meio que se adaptando ao que acontece. De fato, casas maiores, tanto é que os novos empreendimentos não são feitos como eram antes. Você tinha imóveis muito maiores. Você pega imóvel antigo, não sei se vocês reparam nisso, mas imóvel antigão, você vê que o negócio é gigante, mesmo que é meio área feio. de serviço, eu vejo muito área de Tudo serviço. enorme. Sim. Porque era Uhum. uma forma Você de... não tinha nem máquina de lavar e secar, né? Você tinha que lavar a roupa no tanque, secar no varal, se você não tivesse Pois espaço. tanque. Hoje, você vê um tanque e fala, meu, que bizarro isso, tanque, né? Você tem a lava e seca ali, né? Às vezes nem tem, né? Apartamento. Às vezes Pois é. é no condomínio, né? Você desce pra... Exato. Se são precisar várias lavar uma coisas. peça mais pesada, talvez. Aí você tinha lá o quartinho de empregado. Imagina, hoje é inconcebível você Botar empregado. fazer esse tipo de coisa, né? Então, a arquitetura vai mudando. É melhor ou pior, como a gente tá? É Eu acho que diferente, depende. né? É só uma outra forma. Hábitos de vida. Né? Exato. Muda muito. E a estadia média, você tem isso aí em cabeça, assim, quanto que o pessoal costuma ficar de Airbnb em São Paulo? Legal. 2 dias, 3 Aqui em dias, São Paulo, tem um dado interessante que é o seguinte. Tem a janela de reserva, ou seja, qual é a antecedência que essas pessoas Boa. reservam, e tem a duração média, né? Tem gente que fica mais, tem gente que fica menos, claro. Sim. Eu trabalho com no mínimo 2 noites, né? Então, a duração média é mais ou menos de 5 a 7. Depende das porcentagens, né? Tem de 3 a 4, de 5 a 7, mas o grosso mesmo é de 3 a 4, 5 a 7, por exemplo. Tá. E, obviamente, que tem outras estadias de 10 dias, 15, Uma diária 20. não compensa. Operacionalmente, ela dá mais trabalho. É muita coisa pra lavar pra um cara que Você pode fazer, né? Uhum. Você pode até ganhar um diferencial, porque pouca gente faz, né? Uhum. Só que dá mais trabalho. Pra um você dia pode só ganhar é mais caro, né? por Exato. exemplo. Eu nem faço. Faço Uhum. de 2 em diante. Beleza. Aí você tem a janela de antecipação de reserva, ou seja, isso cada cidade tem uma dinâmica. Cada cidade tem um jeito diferente de trabalhar. Em São Paulo, a maior parte das reservas que a gente recebe, elas acontecem de 0 a 2 dias da reserva. Cara, Ou seja, hoje tem gente reservando para entrar agora. pro curso que ele já comprou um ano atrás, né? Talvez. Hã? Pro curso, pra vir fazer um curso que comprou um ano atrás, né? Provavelmente. É porque sempre tem. Em São Paulo, Perfeito. alguém disponível para receber alguém 24 Aham. horas por dia. O máximo que vai Entendeu? acontecer é você ficar um bairro um pouquinho mais afastado do que você tá e acabou. Às vezes não, porque tem tanta oferta, cara. Tem assim, bastante de- oferta em São Paulo. Tem bastante E oferta. todo mundo aluga. Aqui falta hotel. assim. Sabendo alugar, Aluga. a pessoa aluga. Porque Uhum. aí você tem toda a parte de estratégia de calendário. Por exemplo, você perfeito para entender isso. Uma companhia aérea, ela tem um avião. Ela tem os assentos do avião. Pra quem não sabe, ele é piloto de avião, né? O pessoal, às vezes, caiu aqui de gaiato, que eu postei. E Nas horas vagas. Pois é. Sejam bem-vindos. o avião, ele precisa decolar. Ele vai decolar. Se ele vender assento ou não, Uhum. ele vai decolar. Então tem o custo do combustível, tem o custo do comissário, do piloto, da hora, né? Do piloto. Uhum. Enfim, tem o custo ali. Então, a empresa aérea ela vai ter que fazer o revenue management daqueles assentos. Se a oferta tiver... se a demanda estiver muito alta, a passagem vai subir. Naturalmente, como qualquer coisa. Uhum. Se esse avião subir com uma capacidade abaixo do preço de custo dele, a companhia aérea vai se ferrar, ela vai pagar aquele custo daquele avião. Com o imóvel, óbvio, guardadas as suas proporções, as diárias são a mesma coisa que os assentos. Se eu não vendo a minha diária de hoje, eu não vou vender amanhã mais. Acabou, já foi. O avião já decolou, já era, perdeu. O que vendeu, vendeu, o que não vendeu, não vendeu.
Então, se você sabe fazer a gestão de calendário, que é o revenue management que a gente fala, aí você consegue ganhar um bom dinheiro. Porque não necessariamente você precisa ganhar sempre o máximo possível. Fazer uma conta básica aqui. O que vale mais a pena? Alugar 30 noites por R$100 ou alugar 24 noites por 120? 24 noites por 120. Você vai tirar o mesmo valor. E você vai desgastar menos o imóvel. E você ainda pode ter a possibilidade de dar um desconto no seu preço base para aquelas 6 diárias a mais e tirar mais R$600. E aí você ganha 3.600 fazendo a gestão de calendário de uma maneira com mais qualidade. Então, não adianta você cobrar muito barato o tempo inteiro, porque você vai bombar muito mais rápido, igual a companhia aérea. Bota o preço lá embaixo, o avião vai lotar rapidinho. Mas a conta não fecha. Exatamente, talvez a conta não feche. Mas se você forçar muito a barra, colocar um preço muito alto, o avião vai metade. Será que compensa? Talvez possa compensar. E depende do revenue management de várias coisas, porque tem variação cambial, tem variação de combustível, que vai para lá, vai para cá. Então é um negócio maluco, né? Então, para imóvel, é a mesma coisa com diária. Sim. Então você tem que fazer o revenue management dessa situação, igual o mercado. O mercado compra lá um container cheio de Danoninho. Aí, porque o mês passado eles bombaram de vender. Aí eles vão lá, bota lá o Danoninho por R$10, de repente não vende. Tá vencendo. O negócio tá promoção. Queima tudo aí pra vender logo. E ainda às vezes tem, né, o estrago ali, coisa que perde. Então é isso, é fazer esse revenue pra você potencializar. Basicamente vai chegando de véspera, você reduz o preço. E quando, é uma estratégia. E quando vai para alta temporada, em São Paulo, vai ter um evento, alguma coisa assim, você consegue trabalhar um preço maior. Isso. Aí você tem, por exemplo, hoje a gente usa uma plataforma que ela ajuda nessa parte de precificação. Ela tem uns robôs que vão vasculhando o mercado e vão entendendo como que tá a agenda e a taxa de ocupação futura. Olha a diferença de se entregar para um gestor profissional do que o cara fazer sozinho, né? Porque às vezes os 20% que ele tá te pagando... Exatamente. Ainda vai ganhar mais dinheiro do que o cara... eu boto lá no Airbnb e o negócio anda sozinho. Né? Exatamente. Às vezes a pessoa... Se a pessoa souber fazer tudo, ela vai ganhar mais dinheiro que um gestor. Ela vai ganhar com o imóvel dela. Então ela não precisa... É igual a mesma coisa, de qualquer coisa. Você bota na mão de alguém, você tem que confiar que esse alguém está fazendo boas decisões. Né? Que só a questão é que às vezes não é a função principal dela e às vezes vai encher o saco de ficar cuidando disso ao longo do tempo, né? Mas, Rômulo, me fala uma coisa. A pessoa tem um imóvel, ela tem alguma fonte de renda extra que ela pode fazer, o anfitrião pode fazer, além da locação ali? Sei lá, algum serviço, alguma coisa que ela pode prestar? A plataforma proíbe, não proíbe? Pode fazer? Você pode oferecer o que você quiser, cara. Assim, tipo... tem café da manhã... Sim. Roteiro, sei lá, fechar... Pode fazer transfer vai buscar a pessoa no aeroporto. E é comum isso? Eu não vejo muita gente fazendo, assim, porque normalmente as pessoas que fazem isso e são ali proprietários e têm um trabalho paralelo a isso, eles disponibilizam só a acomodação e é isso. Dá pra você ganhar dinheiro de outra forma? Até dá, mas eu acho que o esforço que você vai fazer acaba não compensando tanto assim, né? Então, por exemplo, tem gente que fala assim, pô, Romulo, se deixar um chocolatinho ali, meio que um mini mercado pra pessoa, cagado. Porque... Como é que você vai fazer a gestão do negócio? Como é que você vai cobrar? Como é que você vai controlar vencimento? Como é que você vai controlar se a pessoa levou embora e você não viu? E aí é uma dor de cabeça que, no final das contas, você vai trabalhar mais e gastar mais tempo para ganhar, sabe, nada. Ou ganhar 50 conto a mais. Tipo, não compensa. Né? Quem sabe um dia tenha outros tipos de coisa que possam oferecer. Por exemplo, um quadro. Compra um quadro, tá lá, ó. Você quer esse quadro? 300 conto. Sim. Aí você... É uma possibilidade. Leva a decoração da casa, né? Fala, gostei. Ok. Você pode trabalhar dessa forma. Pô, teve uma vez que um hóspede, ele adorou uma mesa de cabeceira. Ele falou, Rômulo, meu Deus, eu achei muito incrível, eu quero levar, você vende pra mim. Eu não sabia nem o que falar pra essa pessoa, porque não tinha nem pensado nisso, né? Aí falei com a proprietária, falei, você quer vender e tal? Tanto. Que também não quer vender. Bota lá um preço. Ele não quis, é óbvio. Porque não é interessante pra gente pegar outro móvel, ir lá, ir atrás, correr atrás, botar. Não, mas, por exemplo, pode ser uma forma de pensar em outras... Por exemplo, quem tem imóvel de praia, pode oferecer, se o cara tem tem lanche, ele pode oferecer um passeio de lanche pro hóspede dele. Fechar uma parceria, às vezes, né? N coisas. Tem gente que ganha dinheiro, por exemplo, indicando passeio, né? Igual a agência de viagem faz, hotel faz, ali tem agênciazinha. Mas é diferente o cara que tem um imóvel de um cara que tem um hotel com 50 quartos, que tem gente lá andando pra caramba, entendeu? Uma coisa que eu acho legal é os mimos, né? Você deixar aquilo pra chamar atenção. Até no post do café do seu lá, eu vi que tinha uma galera revoltada mesmo, porque deixava cápsula, não deixa mais cápsula, deixa só 3, se o cara quiser ele que compre, né? Porque tem um monte de gente sem noção, de fato. Mas é legal talvez ter esse pensamento de, sei lá, um básico pra atrair e pra gerar uma recomendação. A galera até faz ali...
de repente, um cartãozinho, né, pra pessoa avaliar, estimula a avaliação que é importante na plataforma, né? Como que você vê isso daí? Cara, eu já sou meio, assim, vou fazer o advogado do diabo de não deixar mimo. Mas não quer dizer que não funcione, tá? É mais uma questão de, às vezes a pessoa se concentra tanto no mimo que ela deixa o básico bem feito em aberto. Tá. O que é o básico bem feito? Eu brinco que se a pessoa chega lá e tem uma cesta linda de café da manhã, só que Não tem papel higiênico não no tem banheiro. papel higiênico, a limpeza tá mais ou menos, ou ela teve problema de senha porque não recebeu a senha, ou qualquer coisa assim, A experiência foi pro não espaço. importa se você deixou um vinho caro lá. A pessoa vai cagar na tua cabeça, entendeu? Então, não sou, obviamente, oposto ao fato de você deixar uma lembrança, um mimo, uma cartinha, um bombonzinho, qualquer coisa. Mas pro cara chegar nisso, ele tem que fazer o básico muito bem feito primeiro. Eu brinco que eu falo, em vez de você deixar bombonzinho, você tem que deixar o atendimento impecável. Porque se o cara vai valorizar mais você, se você tiver presente ali, deu certo, entrou no apartamento, tá tudo certo, precisando de alguma coisa, você já ganhou o cara aí. E esse serviço é o que você faz, inclusive, né? Exatamente. O cara que deixou o apartamento contigo, se eu Exatamente. comprar pra deixar contigo, eu não quero nem falar com o proprietário. Nada. Com o inquilino, né? Com o inquilino Zero. Às vezes acontece da portaria ligar pro proprietário e falar, tem um cara aqui preso. Aqui. Não, não é bicho, problema esquece. meu. Exato, Vai pode... ficar preso aí. Depender Deixa de mim, preso. vai ficar aí. Porque é o meu nome que tá em jogo. Quem vai ser avaliado sou eu, não você. Sim. Então, o proprietário ele vai deitar a cabecinha dele no travesseiro, ele só vai ser acionado em alguma coisa muito tipo a pichação. Sim, claro. Cara, Pô, aí- aconteceu isso aqui, a gente vai fazer assim assado, o passo a passo é esse aqui, vamos ver como é que vai ser. Agora, de resto, Porque até, você pensa em operacional, até roupa de cama pra lavar, né, meu? tudo. É um hotel o Sim, negócio. Você vai tudo. ter que ir lá buscar Tudo. e tal. Dor de cabeça. Exatamente, tudo isso. Papel higiênico, roupa de cama. Sim, então, agora falando pra galera que quer alugar, seja como for, qual que é a estrutura, então, mínima necessária que o cara precisa? Falando de itens mesmo, um bom chuveiro, o que ele precisa pra um apartamento de 2 quartos aí? Olha, ele precisa ser minimamente habitável. Então, tem gente que fala, eu preciso botar uma air fryer, eu preciso botar isso. Não necessariamente. Mas tem que ter fogão, né? É bom ter fogão. Se não tiver, a gente tem alguns imóveis bem pequenininhos que não tem fogão e a gente deixa claro isso lá, né? Então, é bom ter, óbvio. Se a gente está falando de imóvel, então o que é bom ter? Pô, você tem que ter um colchão ok, que a pessoa consiga dormir. Tem que ter a roupa de cama, dependendo da cidade que você está falando. Tem gente que não oferece roupa de cama. Um chuveiro, ele não precisa ser o mais caro do mundo, mas ele tem que ser um chuveiro confortável, um chuveiro quente, porque às vezes você pega um chuveiro muito tecnológico que a resistência é R$80. Aí você fala, puta, bicho, beleza, é um puta de um chuveiro, mas é melhor não colocar esse. Então tem vários elementinhos assim que é bom você colocar. Por exemplo, sofá-cama é uma opção que a pessoa pode colocar para aumentar a quantidade de pessoas. Em vez de ela comprar um sofá tradicional, normal, compra um sofá-cama, que é uma possibilidade de você expandir a sua receita sem necessariamente mexer em outras coisas, já que você vai ter que colocar um sofá. E indo pra cozinha, micro-ondas, por exemplo. Micro-ondas é o básico, coisa básica. O que mais? O fogão, né? Máquina de lavar é interessante ter, se tiver espaço, é muito legal, faz bastante diferença. Na pandemia fez muita diferença. Os estúdios que não tinham máquina de lavar, eles custavam mais para ser alugados, porque ninguém se locomovia. O cara ia ficar 15 dias, ele vai optar por quê? Um imóvel com máquina de lavar ou um imóvel sem máquina de lavar? Um imóvel com máquina de lavar. A televisão é o item que faz diferença. Claro, na sala geralmente Cara, tem, mas nos quartos, por exemplo. Nos quartos eu acho que não tem necessidade. Se tiver legal, ótimo, né? Uma TV em cada quarto, lindo, maravilhoso. Mas não é isso que vai fazer a pessoa desistir de uma locação. Agora, a TV é culturalmente... O brasileiro adora a TV. Para assistir Rede Globo, novela, Pantanal... Tem que ter na acabou. sala a TV. Bota uma TV na sala. E é interessante uma TV a cabo? Não, aí eu optaria em colocar, como a gente faz, uma anteninha digital ali para pegar os canais abertos, o pessoal ver a novelinha que quer ver, e Netflix. Legal. Netflix você tem uma opção ali que é barata, porque às vezes, tudo bem você colocar TV a cabo, assim, quanto mais coisa você colocar, legal demais, Mas o mais custo- incrível pode ser, mas você tem um custo. Que às pra vezes isso. não supre a... Você Exato. não vai conseguir aumentar o valor pra pagar o... Exatamente. As TVs de hoje, o cara ele tem lá o Netflix, tem a Apple TV, ele que conecte com a senha dele se ele quiser. Também. Ele faça na hora e pague também. A gente deixa a Netflix logada lá pros caras. tá. É um plus que eu dou, assim, tipo o Netflix, Amazon Prime e tal. Tá. Se a pessoa aqui, por exemplo, a gente tem vários imóveis, a gente tem lá, sei lá, umas 100 TVs, provavelmente, conectadas, né? Então, pra gente, é jogo deixar um Netflix ali conectado, porque é um valor agregado, porque eu tenho volume, entendeu? E eu vou logando lá em um monte de TV. Às vezes o cara que tem um imóvel, ele não necessariamente compensa assinar Globoplay, Disney Plus, não sei o que, tem lá uma TV a cabo, então bota a TV a cabo.
Entendeu? Por exemplo, a gente tem um imóvel, um predinho que a gente administra, que tem 6 unidades, uma do lado da outra. Pô, você pode pegar uma internet e compartilhar para 6. Aí vai depender da capacidade de cada pessoa de colocar ali cérebro e falar, como é que eu posso reduzir o custo disso aqui? Como é que eu posso reduzir o custo daquilo ali? E, obviamente, você quer o quê? Gastar o mínimo possível para ter o máximo de lucro possível, Sim, né? perfeito. Cara, acho que é legal a gente falar um pouco do lado de quem aluga também. O que vocês acham? Manda. Porque, Manda. cara, não, porque tem muito... Eu vejo que tem uma questão de segurança, né? Eu vi muita matéria da galera procurando câmera nos Airbnbs, né? Que o lado de segurança tem pros dois lados, né? Sim. O cara que a gente já citou, que você citou aqui, que é o cara que entra no imóvel pode fazer uma série de coisas, que tem que pichar um prédio lá, mas pro outro lado também, principalmente se você tá viajando pro mundo, né? Você não sabe como que você aluga daqui pra chegar num outro país totalmente diferente, com um idioma diferente. E aí eu vejo que a galera tem várias dicas, né? Não, vou procurar a câmera atrás do espelho com infravermelho, sei lá, tem uma série de coisas. Sim. O que a pessoa que tá alugando ali o Airbnb pode fazer pra se precaver disso, pra se precaver também de repente, ser um hóspede hostil ali? Qual que é o melhor caminho, cara? São duas coisas, né? Eu acho que você citou, porque assim, você tem gente bem intencionada e mal intencionada dos dois lados, tanto os anfitriões quanto os hóspedes. É que o que é atacado sempre é a plataforma, né? Sim. Então, tipo, deu um problema no condomínio, tinha que ser Airbnb. Ah lá, tinha que ser hóspede de Airbnb. Não pensam no ser humano que tá ali e que pode ter problemas, né? Então, esses casos que aparecem da câmera e tal, a gente não sabe se de fato foi o anfitrião que colocou, se foi outro hóspede que colocou, se foi o próprio hóspede que fakeou uma situação. Você não sabe. Às vezes, né? Óbvio que a ponta mais fraca é o hóspede nesse sentido, porque ele está indo para um lugar hostil que ele não conhece. E o anfitrião, ele em tese tem o controle ali da situação. Isso não exime as responsabilidades do anfitrião, como até inclusive já aconteceu no Chile de uma família de brasileiros morrerem asfixiadas por monóxido de carbono em um Airbnb. Acho que eu vi lareira, não era? Do aquecedor de gás. Acho que eu lembro. Vazou o gás ali, o ar, enfim, e matou a família que estava lá dentro. Sim. E era um hóspede de Airbnb. Mas se fosse uma locação de quinto andar, será que iam falar sobre o imóvel ou iam falar do quinto andar? Provavelmente nem iam falar do quinto andar, porque é uma relação locatícia que estava tendo ali. Provavelmente a manchete seria: família morre intoxicada por monóxido de carbono num imóvel. Nem citaria nada, né? Nada, porque agora, como existe essa coisa do Airbnb, que o cara fica lá por alguns dias, tem uma certa responsabilidade do anfitrião por conta da infra que ele oferece, e obviamente que quando acontece um problema desse é complicado. Então isso cai para essa parte de segurança também. Pô, o cara vai lá e acha uma câmera, puta, como é que ele vai se precaver? Então, é isso que é o ponto. Complexo. Vamos supor que ele achou essa câmera, o que ele faz? Bom, se ele de fato achou efetivamente, se ele reportar esse problema para a plataforma, esse anfitrião ele tá lascado, basicamente. Sim. Não, mas você indica que ele saia do imóvel naquele momento. Ah, sim. Imagina. Acho que a gente tem que se colocar nessa situação. Se eu chegar lá e ver isso, eu vou falar, bicho, não vou ficar aqui. Sim. Pode ter outra, pode. E o Airbnb, ele auxilia. Fui para outro país, sei lá, fui pro México, cheguei lá, achei uma câmera. Eu não tô com nada alugado além do Airbnb. Sim. Aí eu preciso sair dali, só que... Então, eu acho que tem que melhorar um pouco essa situação. Porque, por exemplo, já aconteceu comigo de eu alugar uma casa, assim, para várias pessoas, umas 15 pessoas, em Olímpia, interior aqui de São Paulo, tem um parque aquático, peguei uma casona lá pra gente curtir. 2 dias antes, a mulher fala, putz, estourou um cano. Não vou poder mais te receber. Eu fiquei muito bravo. Falei, porra, já me organizei até eu achar uma outra casa agora. Às vezes o preço tá lá em cima, ou coisa assim. Assim, não tem o que fazer. Porque pode acontecer, realmente, a casa... Estourou um cano. Estourou e... Quer vir mesmo assim? Tava inundando o bagulho ali. Tipo, coitada da mulher. Às vezes é uma desculpa, né? Mas aí o Airbnb, ele verifica, de fato, se isso tá acontecendo ou não. Ele vai lá? Às vezes tem anfitrião que fala, pô, achei uma reserva melhor aqui, deixa eu cancelar essa, porque o outro cara quer me pagar mais. Tem malandro de todos os lados, assim, não tem jeito. E aí, o que o Airbnb às vezes faz é, putz, cara, lamento, tá aqui o seu dinheiro de volta, e mais 10% aí pra você achar outra casa, né, de crédito, por exemplo. Às vezes você não acha uma casa naquele... Né, o Airbnb tenta encaixar você em outro lugar. Porque pensa eles como plataforma também. Né? Como é que eles vão bancar, às vezes, um lugar muito mais caro por conta de um erro de um anfitrião, sendo que eles só estão intermediando, mas eles têm a responsabilidade de fato, entregar isso. Tanto é que ficou famosa a última matéria que saiu do Brian Chesky, que é o CEO, ele falou, putz,
a gente tem que mudar aqui as nossas coisas aqui para voltar para os fundamentos. Aí a mídia saiu noticiando o fundamento do Airbnb tá quebrado. Falou do modelo de negócio. O modelo de negócio tá quebrado e tal. E na verdade não é isso. Na verdade é ajustar essas coisinhas que às vezes dão problema. Não, peraí, a gente tem um problema aqui, cara. Como é que a gente pode resolver isso? Às vezes a gente tá tão focado em crescimento, que a gente esquece de fazer o quê? O arroz e feijão. Que eu falo lá, não adianta você deixar o mimo se a limpeza não tá bem feita, se o atendimento não tá bom. Então o que ele quis dizer é voltar para essas coisas até de fraude. Como é que o Airbnb, o robô do Airbnb, vai saber se aquele imóvel é fraude ou não é fraude? Às vezes ele só vai descobrir quando o hóspede chega lá e fala, cadê o imóvel? Entendeu? Caramba. Então... Tem muito isso? Não sei se tem muito, mas existe, né? Por exemplo, a Booking, ela já tem um critério mais chato de... Eles fazem tipo uma verificação, né? Às vezes até eu já tenho conta lá. Para quem vai alugar é melhor o Airbnb ou o Booking? Para que... Depende. Não tem... O Airbnb ele é mais fácil. Você trabalha com os dois, obviamente. Trabalha A gente tá falando muito de Airbnb, mas você trabalha com os dois. Mas o Booking ele é mais burocrático. Por exemplo, a gente pede caução do Booking para cada reserva do Booking. Por quê? A Booking não dá garantia nenhuma para o proprietário. Se o cara detonar teu imóvel, o problema é teu, completamente. O cara paga a caução e você devolve ou não, né? Dependendo. Exatamente. Só que é muito louco porque é um efeito placebo muito forte. Porque a pessoa que paga o calção, ela até manda a foto. Aqui, tá raspadinha aqui, ó. Não fui eu, viu? Ela cuida mais porque ela tem um dinheiro preso aqui comigo, né? O Airbnb, ele tem o seguro deles. Então, eu não peço porque se der qualquer problema, eu aciono o Airbnb, mando foto e eles pagam e cobram do cara depois. Não, nem sei se cobra do cara, porque eles têm um seguro lá. Às vezes é mais caro cobrar do cara do que... Aí é o risco deles, Sim. entendeu? Do negócio em si, né? Então, assim, como hóspede, você não ia ficar confortável de pagar um calção e tal, e sei lá quem é esse cara, o Zezinho lá alugando imóvel dele. Sei lá se é um golpe. Entendeu? Então, mas assim, a única plataforma que é mais desenhada para essa experiência que se faz de você alugar um imóvel, etc., é o Airbnb. Não tem outra que, assim, tá anos-luz, assim, a Booking tá anos-luz do Airbnb em questão de infraestrutura pensada para o proprietário de imóvel. A Booking, ela foi pensada para o hoteleiro, para o pousadeiro, aquele cara que é mais profissional, que tem uma recepção 24 horas e tal. Aí a Booking viu, opa, tem um gigantão aí alugando imóvel, vou colocar aqui dentro também. Vamos adaptar aí, vamos fazer uma adaptação do nosso sistema e vamos fazer. Já melhoraram muito, mas aí tem anos-luz, assim, atrás do Airbnb nesse sentido de proteção ao anfitrião, uma série de coisas, né? Até que muita gente nem anuncia por causa disso lá. E indo nessa linha, qual que é a dica para a pessoa escolher o imóvel ali olhando para a tela? Avaliação, um foto, hóspede, né? Um hóspede. Legal. Eu acho que primeira coisa, sem dúvida, é você pensar o quanto você quer gastar. Que aí você pode colocar um filtrinho ali e beleza, e entender qual imóvel pode ser mais interessante. Um anfitrião mais bem qualificado, ele tende a ser mais confiável. Não quer dizer que um anúncio novo não seja ruim. Ele só pode, de repente, ter acesso a um imóvel mais simples ou um anfitrião novo que ainda está começando, coisa assim, né? Se você manda mensagem pro cara, pro seu anfitrião, possível, né? O potencial anfitrião, vê se ele responde rápido. Se ele responde rápido, ele é um cara mais comprometido. Independente se ele tem mais qualificação ou menos qualificação. Ele é mais preocupado, né? Igual o Mercado Livre. Você vai lá no Mercado Livre, você vê o cara é Platinum, né? Aí você fala, bom, esse cara aqui tende a ser mais confiável. Não quer dizer que ele vai te mandar o produto sem defeitos. Pode acontecer. Da mesma forma que um Superhost pode, em algum momento, ter problemas ali na entrega e tal. Então é isso. As qualificações, elas sempre impactam na escolha. Preço, foto, localização, né? Para você ver se é ali, de acordo e tudo mais, né? Eu acho que não é... Eu não sinto muito essa coisa de fraude. O máximo que pode acontecer é você chegar lá, o imóvel, às vezes, o cara pecou na limpeza, não tá do jeito que você queria. Ou qualquer coisa desse tipo. Mas eu até fiz um vídeo no YouTube falando, né? Dicas, como que a gente pode, como hóspede, selecionar um bom imóvel. Então, eu gosto de correr um pouquinho de risco, assim. Às vezes eu vejo a foto até mais ou menos, assim, eu falo... Vamos ver qual é que é. E você já saca. Você vê um comentário, fulano de tal, super gente boa. E você vê mais outro comentário, mais outro, fala, bicho... Essa pessoa é confiável. Talvez o lugar seja mais ou menos, mas eu confio na pessoa. Exatamente. Como já aconteceu, cara, várias vezes assim, de eu chegar no imóvel, o imóvel nem era lá grande coisa, tal, a pessoa meio bagunceira, meio suja lá, tal. Mas ok, tipo, até onde você quer garantir 100%, porque é muito subjetivo. Eu penso de uma coisa, eu tenho expectativa X, já fui, por exemplo, pro Chile, há mó tempão atrás, fiquei no Airbnb, na casa de um casal. Parou a internet. Parou. Aí eu fiquei puto, né?
Mas aí eu fui perguntar para a anfitriã, pô, então, né? E a internet, ela falou, puta, lo siento. Ah, bueno, lo siento, la internet se fue y bueno, ya llamamos todo y no va. Eu vou fazer o quê? Tem hóspede que, não, porra, tô aqui, eu tô pagando, eu quero a internet, sei que se vire lá com a empresa de internet. E acontece isso com a gente. Às vezes a internet para, às vezes a televisão para, às vezes o ar-condicionado para. E aí? O cara vai lá dar uma estrela pra você. Porra, eu cheguei lá, tinha que estar funcionando, tinha que ter isso. É isso, sabe? É complexo, porque às vezes, por mais que o cara seja muito bom, coisas acontecem. Vai acontecer falha, não tem jeito. E você tem um imóvel. Num hotel, é muito fácil. Pô, deu problema no ar? Pega aqui, vem cá, vem pra esse quarto aqui. Entendeu? O imóvel já é um pouco mais complicado. Uma TV. Às vezes você não vai conseguir resolver a TV do dia pra noite. Só se o cara tiver uma TV ali engatilhada e ele vai lá e troca a TV. Serviços é pior ainda, né? Porque, cara, pode acabar a luz, a internet pode ir pro espaço. Pois é, água pode acabar. Quando eu recebi o meu estúdio de 19, cara, prédio novo é uma loucura. Qualquer prédio novo. Acabou a água, assim, fecharam a água porque deu não sei o quê. O hóspede arrebentando. Não, porque é isso, porque é aquilo. E ele tá errado? Não tá. Ele não quer saber, né, meu? Ele não quer saber, ele não tá nem aí. Se fosse um inquilino fixo, ele ia ligar... É parte do problema dele, né? Eu falo, bicho, não sei, vê aí no condomínio, aí fala com o síndico, se vira, bicho. Porque eu tô alugando um imóvel, não tô garantindo que a água chegue pra você efetivamente se não for um problema estrutural, que não é um problema ali pontual do condomínio, né? Então, cara, O cara que você conheceu que tem mais imóvel no Airbnb, lembra? O cara que eu conheci que tem mais imóvel. De imóvel alugado, né? Investidor. Você lembra disso em número, assim? Putz, eu conheço muita gente que tem empresa que tem centenas. Centenas. Tem uma empresa que tem 2.000 imóveis, mas não deles, né? Eles fazem a gestão para outras pessoas, né? E isso já está muito consolidado, assim. Muitas empresas grandes sendo abertas para isso. Mas o que me preocupa é que ainda, assim, eu não vejo empresas, centenárias disso, assim, sabe? De imóveis de temporada, até porque não tem tempo ainda de você consolidar dessa maneira. Agora, uma pessoa física com muitos imóveis, eu não me recordo, assim, da pessoa viver disso, assim. A gente tem uma cliente que é aquela que tem 6 estúdios, na verdade ela tem 11 no mesmo andar. Permutante, sabe permutante? Pega o terreno... O terreno era dela, ela ganhou. Isso, e aí dá um dinheiro mais umas unidades do prédio que for construído. Ela tem 11 unidades. Cara, cada unidade ali, se girar 5 mil reais, a pessoa fica ali gerindo tranquilamente. Contrata 2 pessoas, 2 diaristas ali, fica ali, pega um dos imóveis para fazer de operação, escritóriozinho. Lindo! Dá para ganhar muito dinheiro fazendo isso. É até mais barato, né? Porque tá tudo no mesmo andar. Exatamente. Agora, quem é que vai ir lá e comprar 11 ou fazer num imóvel só? Tem uma outra cliente que ela tem um terreno e ela tá permutando também e ela tá falando, pô, Romulo, será que eu pego 20 unidades dessa construção que vai ter, ou eu pego, vendo e compro em outro lugar que compense mais, né? Aí eu tô meio que vendo com ela o que pode funcionar mais, mas sempre é um risco, assim, porra, o que vale mais a pena? 20 imóveis num mesmo prédio ou 20 imóveis espalhados pela cidade? Os dois têm benefícios. Sim. Um de alta concentração no mesmo lugar, porque você pode ter muitas vantagens operacionais, custos logísticos zero ali, porque você tá todo mundo ali. Hoje, porra, eu tenho, sei lá, 15 bairros que eu trabalho. Então né? É muito diferente de eu ter tudo no mesmo prédio. É muito mais fácil. O meu cara da manutenção não precisa ficar indo pra lá. Ele tá ali. Eu gero mais, né? Eu gero mais resultado porque eu tenho no mesmo prédio ali. O cara precisa pegar esqueceu a ferramenta. Só descer lá no térreo, pegar... O cara que esqueceu a ferramenta, tá do outro lado da... Ferrou. Vai ter que voltar. Amanhã, né? Ele perde 2 horas, sendo que 2 horas ele podia resolver 4 quartos. Já tem outro inquilino para chegar de noite, né? Exatamente. E então, assim vai. Ganha-se por um lado e perde-se... Não perde-se, né? Mas tem outras consequências por outro, né? O que, sei lá, não valoriza tanto assim. Ou, sei lá, a demanda naquele local fica um pouco mais comprometida em alguma situação. Mas por isso que eu gosto de... por exemplo, se eu tivesse 20 imóveis... Eu provavelmente não ia fazer 20 de Airbnb. Por exemplo, eu ia pegar, sei lá, 10 e ia botar no tradicional. Se eu não soubesse nada, eu ia botar 19 no tradicional, eu ia montar um para fazer Airbnb. Opa, aprendi a fazer. Deixa eu tirar esse, depois esse, e aí eu ia fazendo a gestão desse recurso, né? Pô, beleza, vou voltar com o tradicional alugando mais caro, porque agora eu já sei quanto que eu tiro de média aqui. Aí você tem um gestor muito mais competente para fazer e capitalizar o melhor que pode. Pô, pandemia, 20 imóveis. Cara, eu tenho 10 aqui de locação fixa. E eu tenho que fazer isso com a minha empresa também. Eu, por exemplo, se eu tivesse 20 imóveis de sublocação e 5 de cliente, pandemia eu tava ferrado. Entendeu? Eu tenho 2 imóveis de sublocação.
Entende? Então, é isso. São linhas de receita, né? Que você Uhum. acaba tendo, que você dilui o risco que você tem de qualquer coisa. No imóvel é a mesma coisa. Tem 20 num prédio, você pode diluir esse risco fazendo negócios diferentes. Mas será que a pessoa que tem esses 20 imóveis é capaz de fazer isso? Aí é uma outra história. Uhum. Ou ela contrata alguém Pra e vai fazer. abrir mão de um dinheiro ali por conta de tudo isso, né? Boa. Cara, agora uma curiosidade minha que não é relacionada a imóvel residencial, não sei se existe, e se você sabe, mas existe algum modelo tipo Airbnb para imóvel comercial? Porque um tempo atrás, hoje em dia não ouvi mais falar disso, mas saiu aquelas matérias de loja pop, né? Que elas abriam e fechavam, abriam, ficava 3 meses, fechavam. Ah, é? Que era uma Poppit, acho que chamavam, que eram lojas que a pessoa pegava para pegar alguma sazonalidade ou para pôr a marca dela ali e fechar. Existe alguma coisa de movimento nesse sentido ou Cara, eu desconheço, para assim. comercial, né? É que eu acho que é uma relação mais complexa e que já foi explorada, que é o coworking. Esse é o máximo Sim. que eu, pelo menos, conheço. E agora, um Airbnb de uma sala comercial inteira, três, eu não conheço. Essas lojas Poppit eram mais comércio mesmo, né? Sei lá, o Uhum. cara quer abrir a loja de sorvete ali por 3 meses, aí depois... Entendi. É pura curiosidade, né? Não sabia se É. existia. Não, eu desconheço, assim. Eu desconheço. Porque eu acho que até não faz sentido existir isso, porque um negócio é uma grana, né? Você montar uma loja. Pra você ficar 3 meses, né? Tipo, sei lá, eu não consegui enxergar uma viabilidade disso, assim. então. Eu posso estar errado. Pode ser que alguém venha com uma ideia maluca e fale, não, porra, aqui achamos um jeito e tal. Eu não conheço. por Um tempo enquanto. atrás surgiu esse conceito e É. caiu. Eu imaginei que cairia mesmo, mas... O cara tem que ganhar muita grana em 3 meses, né? O negócio nem se paga. Precisa posição valer de marca, muito, assim. né? É que nem quem faz arrendamento de pousada. Tem gente que faz isso. Não sei se vocês já ouviram falar em arrendamento de pousada. Você tem lá uma pousada, aí você aluga a pousada por, sei lá, 3, 4 meses e você opera essa pousada. Aí você paga um fixo, é tipo uma sublocação, você paga um fixo pro dono ali daquela infraestrutura e se você vai ganhar mais ou menos, o problema é teu. Entendeu? Só que você já tem ali alguma infraestrutura ou uma expertise de um cara que sabe o que tá fazendo. Às vezes né? o cara sabe muito mais do que o dono do imóvel de fato. Exato. Agora, isso já... Tem as cozinhas, tem muita... Não sei se vocês já viram As dark kitchens. Criaram uma cozinha, uma série de cozinhas centrais, e aí você consegue locar ela pra fazer iFood. Aí faz sentido. São várias empresas dentro daquilo, você paga o contrato mensal, mas se você quiser ficar 6 meses e sair, você fica 6 e sai, né? Você paga 6 meses, monta a sua e sai, por exemplo. Isso eu já vi. Eu acho mais interessante, porque é muito simples, né? Você vai montar a sua comida ali, você não precisa de muitas coisas, exato. né, e tal. E é um custo que muitas vezes vai demorar pra você fazer a sua lá, se você quiser começar antes e tal. Total. É uma forma, eu acho que facilita o cara começar com uma ideia sem ter uma baita infraestrutura. Exato. Pô, eu quero testar se o meu hambúrguer é bom mesmo. MVP, né? O cara faz um MVP. É bom. Tem uma saída enorme. Pô, monta a sua cozinha depois, sai dali. É igual coworking. Pô, tem uma salinha ali. A gente tava falando, né? Que hoje a gente tá num coworking. Só que as coisas estão aumentando, a equipe tá aumentando. Né? Lá no Brás, onde é o corpo? Não, aí é na Paulista, esse Paulista. que a gente tá. Mas eu quero ficar mais perto do Brás, ali. Uhum. Só que lá não tem sala comercial. Tipo, legal, entendeu? É tudo mais ou menos, tudo Os fudido, prédios são né? mais antigos lá, né? Exatamente. Tudo feio. Eu até ficava pensando, porra, podiam criar uma torrezinha ali, comercial, bonitinha ali, o negócio arrumadinho. Coisa que você só vê aqui nessa área, na Paulista, em Pinheiros, ali, os prédios melhor, mais bonitinho, sabe? No Brás você não vê. Você vê uns prédios comerciais bem chulé mesmo, entendeu? Então, tipo, eu fico, né, pô, e agora? O que eu faço? Né? Aí é usar o cérebro, não tem jeito pra pensar o que pode Achar ser. o meio termo, né? Exatamente. Cara, acho que a gente pode ir se encaminhando aqui pro final do episódio. E a gente sempre pede uma coisa aqui, cara, que é a indicação de 2 livros que não pode ser Pai Rico, Pai Pobre. Porque todo mundo indica isso. Que de alguma forma impactaram sua mentalidade, sei lá, foram a mola propulsora pra você fazer alguma coisa, enfim. De qualquer área, qualquer coisa. Fica à vontade pra indicar. Eu gosto muito de livros de psicologia, né? Eu li um chamado Justiça, que é fenomenal, né? O que é justo e o que não é justo. Para mim, uma coisa é justa, para você, o senso de justiça é diferente. Como que a gente entende essas diferenças, né? Então, é um livro muito legal que eu gostei muito e eu recomendo. Assim, é muito divisor de águas até pra gente entender por que a gente julga o certo diferente do outro, né? E como que a gente se entende aí no final? Porque você tem um senso de justiça e eu tenho outro baseado em matrizes morais diferentes. Total. Então, esse é um livro que eu gosto. Justiça. Eu não lembro agora o autor, eu sou péssimo de gravar nomes de autor, mas é Justiça. Aí um outro que tem um pouco essa relação entre justiça, é interligado com isso, que é moralidade. Por que as pessoas são segregadas por política e religião? Por que a gente pensa diferente? E por que a gente não se
conecta, mesmo com as diferenças, né? Por que a gente não... Por que eu, pensando diferente do outro, eu não consigo entender o outro e deixar ele viver a vida dele, mesmo pensando diferente? Seja por religião, seja por política, né? Essa coisa de direita, esquerda e o caramba. Mais atual do que nunca, né? Cara, é fenomenal esse livro. Então, moralidade, então a gente pega desde as matrizes morais lá. Por que a gente pensa como pensa? Uhum. Inclusive, até um trechinho desse livro fala que existem estudos que trazem alguns entendimentos de que às vezes a gente nasce já predisposto a ser mais de esquerda ou mais de direita. Por várias questões até de genética, muitas vezes, né? Caramba. Então é muito louco, porque às vezes, pô, cara, o cara nasceu daquele jeito. Ele pensa dessa forma e é aquilo ali. Se tá certo ou tá errado, é uma outra discussão. Aí é a moralidade. Por que um pensa desse jeito e o pensa outro? E a gente quer, não, porque eu acho que isso aqui é o certo. Não, porque isso aqui deveria ser assim. Então esse livro de moralidade é fantástico, assim. Ele realmente abre a mente para uma coisa que você vê que é uma construção de narrativa. Se você constrói bem uma narrativa, você vende um produto, você vende uma ideia. Então, qual é a narrativa que você cria para justificar aquilo que você está fazendo? E tudo pode ser justificável, entre aspas, né, assim, baseado na sua moralidade. O bandido tem a moralidade dele. Ele acha certo tais coisas. Não, vou punir aqui o parça lá que pisou na bola. Ele tem a moralidade dele, ele tem a ética dele. Uhum. Então, né, a discussão do livro é essa. Moralidade. Como a gente pode conviver numa sociedade que cada um pensa uma coisa e a gente, pelo menos, tem que viver, porque a gente tá aqui obrigatoriamente, eu vou ter que conviver com você, né? E com você. Gostando ou não. Gostando ou não, estamos aqui. E aí, a gente vai se matar? Ou será que existe um meio termo pra gente, você viver aí no seu canto, eu viver no meu e a gente viver em paz, bem? Então, acho que é muito atual e eu acho que, putz, tem vários outros, assim, mas esses foram os últimos que eu li que, assim, são fantásticos, assim. Colocarei na minha lista. Bom, top. Então, acho que é isso, né? Só dar um recado final pra galera se inscrever no canal, curtir o vídeo, a rede social de nós três, as redes sociais estarão aqui embaixo. Fazer aqui a propaganda. O link, né, do teu canal do YouTube, o canal do anfitrião. Isso. O cara aprendeu um monte de macete, tá lá. E pra aprender mais ainda tem seu curso também, né? Isso. Quem quiser fazer parte da turma, a gente abre de tempos em tempos, né? Turmas específicas. Então, só me segue nas redes sociais que quando eu tiver alguma turma aberta... Você vai avisar. Fala vai na ser tela um como prazer. que é o seu lá. O meu pessoal é @Romulo Vilela. E é basicamente por onde eu falo. A gente tem até o do canal do anfitrião, o Instagram, mas eu não mexo muito lá. Ele fica mais institucional. O YouTube, que tem mais movimentação, que é canal do anfitrião. Então, se botar lá Romulo Vilela no Google, no YouTube, vai achar tudo. Então, boa. É bem fácil. Perfeito. Obrigado novamente, Rômulo, por estar aqui, por ter vindo. E acho que é isso. Valeu, gente. galera. Obrigado. Até o Obrigado próximo pelo aí. convite, galera. Valeu, tchau, tchau.